Eu percebi lá atrás que eu tinha uma coisa em mim. Eu sempre conseguia estar 5 anos à frente da concorrência. Eu saí do ponto mais baixo do capitalismo, que era ser hippie, viver vendendo meu artesanato no chão, até eu estar na bolsa de valores, que é onde está toda a economia girando ali dentro. Esse é um grande diferencial, né? Porque eu não decidi ser CEO em nenhum momento. Eu venho de uma família mais humilde, eu venho de uma comunidade lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Montenegro. O meu sócio ganhou um computador da avó dele, eu não tinha computador, não tinha acesso, e eu comecei a ter acesso naquele computador a coisas que eu nunca tinha visto na vida. Minha vida foi só voltada com professores, com mentores. 100% dos meus resultados vêm de mentores. Eu tinha dois caminhos, ou eu voltava para o CLT, ou eu descobri uma outra forma de empreender. O meu grande insight mesmo que eu entendi, cara, eu vim ao mundo para ensinar, eu vim ao mundo para ajudar as pessoas. Não sei o que passava na minha cabeça que eu tinha a possibilidade de fazer isso, e eu sou um CEO por acaso. Fala, CEO! Bem-vindo a mais um programa de podcast CEO Por Acaso. Eu espero que você realmente esteja gostando do conteúdo de todos os players validados que a gente tem trazido aqui no programa. E, de novo, eu espero que todos os conteúdos que essas pessoas estejam aqui compartilhando com vocês, eles estejam sendo uma semente de prosperidade na sua vida. Que ele possa mudar o seu mindset, possa mudar o seu desenvolvimento pessoal, a sua performance e, principalmente, faça com que você possa ter insights para faturar mais dentro do seu negócio. Vale a ressalva, se esse conteúdo tem sido bênção na sua vida, se esse conteúdo tem feito com que você prospere, ou feito você dar um passo acima no seu desenvolvimento, seja uma pessoa gentil, compartilhe com as pessoas, às vezes seu familiar, seu vizinho, seu amigo, seu colega de trabalho. Tudo que ele precisa é de um conteúdo diferente, que talvez vai gerar um insight e que realmente vai startar ali uma atitude diferente de transformação na vida dele. Vale também dizer que esse podcast é patrocinado pela Grupo Soluções Contábeis. Então, de novo, além de embaixador, cliente e recomendo. Ah, Cleiton, eu estou montando uma PJ, tenho um ME aqui, eu abri meu MEI. Pessoas precisam de CNPJ, desde vocês saberem tipos de KNAI, forma de tributação, quando você vai pagar menos imposto ou quais são as estratégias ideais e necessárias. Então, de novo, fala com a Cintia e com o Betel, vai ter o link aqui do nosso podcast no QR Code e você está ganhando já 100% grátis uma consulta lá com eles. Então, de novo, aponta a câmera do seu celular e vai pra lá e fala diretamente com eles. Mas sem mais delongas, CEOs, vamos lá pro nosso convidado de hoje, que é fera demais, que aqui no off eu já tava conversando com ele e já virei fã. Ele é CEO da Holding Soma 8 e da EdTech Soma Peruso, uma startup voltada para a educação com foco no desenvolvimento do mercado digital. Ou seja, ele auxilia e ensina as pessoas a fazerem a fusão do mundo físico para o mundo digital, o famoso Figital que nós vemos hoje em dia. Além disso, ele é mentor, olha só, palestrante, ele é estrategista digital com ênfase na criação de conteúdos e comunidades. Eu estou aqui com nada mais, nada menos que ele, o mago das newsletters, Fábio Júnior Soma. Tudo bom? Meu irmãozão, prazer que satisfação, que prazer, cara, estar aqui com você. Obrigado por ter vindo diretamente do Sul. Exatamente. Para participar e fazer as coisas com a gente e brindar a nossa comunidade aqui, os CEOs que acompanham aí, para aprender demais com você, porque, de novo, cara, você tem uma mentalidade de prosperidade, uma mentalidade de compartilhamento, e eu quero saber da sua história, cara, como começou a sua vida, onde você começou empreendendo, foi por necessidade, como que aconteceu isso na sua vida, Fábio? Poxa, que legal, que bom, então prazer mesmo estar aqui com você, é maravilhoso estar compartilhando aqui com o pessoal. Todo mundo que tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo, aqui nos comentários, que eu vou estar sempre olhando aqui esse vídeo para estar respondendo vocês, né? Já segue aqui o perfil, porque é maravilhoso, eu adoro o CEO Por Acaso, e eu sou um CEO Por Acaso. Esse é um grande diferencial, né? Porque eu não decidi ser CEO em nenhum momento. Eu venho de uma família mais humilde, eu venho de uma comunidade lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Montenegro. E a minha mãe não teve educação formal, teve uma educação via Mobral, que era um programa do governo antigamente. Minha mãe, né, escrevia e lia, mas ela teve só até a 4ª série através do Mobral. Meu pai não sabia ler nem escrever, só sabia escrever o nome dele, que ele aprendeu para assinar. E durante esse período todo aí, que eu comecei a estudar, eu estudei só até o 1º ano, até o 1º grau. Só terminei o 1º grau, que é o ensino fundamental. Porque, pra minha família, isso era o máximo de estudo que precisava ter. Era a cultura da época, né, Fábio? Não existia essa excelência pelo estudo, porque existia muito a necessidade das pessoas trabalharem pra ajudar a família em casa. Exatamente isso. Então,
terminei a minha 8ª série na época, parei de estudar e fui trabalhar. Ali trabalhando, eu descobri que tinha um pessoal que vendia umas coisas na rua, no chão, que eram os hippies, que eles tinham uns panos ali, que eles vinham e faziam um brinco, colar, pulseira, anel, e eles ficavam fazendo aquilo ali, e eu comecei a conversar com o pessoal, comecei a bater papo com eles, e no meio ali eu começava a pedir para eles me ensinar a fazer aquilo ali. Então eu via eles fazendo, eles tinham que ir no banheiro, né? Às vezes que eles ficavam sozinhos ali. Enquanto eles iam no banheiro, eu ficava ali atendendo para eles voltarem, eles iam no banheiro no restaurante e tal. E eles me ensinavam a fazer, e eu fazia e dava para eles o produto de graça. Então eles tinham um material, eu aprendia a fazer, então era uma troca legal. Eu aprendia a fazer e eles ganhavam um produto a mais e um funcionário ali, né? Um estágio gratuito ali no meio. Conforme fui aprendendo a fazer, eu percebi que aquele pessoal ali ganhava mais do que eu ganhava no meu salário na empresa. E outra coisa, eles podiam trabalhar mais do que eu trabalhava. E eu queria trabalhar. Na verdade, meu sonho nunca foi trabalhar menos. Meu sonho sempre foi trabalhar o máximo que eu pudesse trabalhar para ganhar mais. E eu comecei a aprender a fazer com eles, descobri onde é que eles compravam matéria-prima e tal, né? O pessoal me contou, me ensinou, e eu montei o meu próprio pano. Eu fui trabalhar no chão, botava um veludo no chão de 1 metro por 1,30 m e passava o dia todo fazendo brinco, colar, pulseira, tererê no cabelo, aquelas coisas assim, ficava vendendo ali no chão. Então eu me tornei empresário, empreendedor, totalmente por acaso. Eu nem sabia o que era isso, nunca tinha ouvido falar dessa palavra. Na sua família nunca teve um case voltado ao empreendedorismo? Ninguém, não tinha nenhum tio que tinha dono de empresa, nenhum parente, nenhum primo, nada. Todo mundo ali era funcionário. Esse programa promete, gente. Eu já tô ansioso para ouvir mais coisas. Mas, de novo, alguns insights que o Fábio compartilhou que são importantes. Primeiro, ele abriu mão de uma remuneração no começo em prol do aprendizado. Tem muita gente falando, eu gostaria de trocar de carreira, eu gostaria de migrar para alguma coisa. Sendo bem sincero para vocês, muito provavelmente uma nova carreira, uma carreira de alta performance, algum investimento do tipo, algum tipo de atividade que vai te proporcionar isso, não é uma atividade padrão e corriqueira que às vezes você manda o currículo, você vai lá e vai entrar por meios... Não é legais a palavra, é por meios convencionais. Então, de novo, não existe a faculdade do hippie, a faculdade do artesanato, é o que o Fábio mesmo falou. Ele sentiu esse desejo, enxergou uma oportunidade e ele falou, olha, eu te pago com o meu tempo e a minha mão de obra nesse primeiro momento para que eu aprenda. De novo, você aprende, você começa a ter resultado. Então, às vezes as pessoas estão procurando trocar de área, por exemplo, a gente vai entrar na parte do digital também, que é o seu, e muita gente fala assim, vou mandar para uma agência me contratar. Cara, a agência precisa de alguém que já esteja com o time, o profissional que já está muito mais lapidado. Então, de novo, às vezes você conhece alguém, você tem uma oportunidade, então, assim, não precisa entrar como a sua atividade principal. Entra como um bico no seu business, faz alguma coisa do tipo para que você possa, de fato, estar ali dentro com aquelas pessoas onde acontece. E um outro insight que o Fábio falou ele desde o começo ele viu no empreendedorismo a oportunidade de ser independente tanto da força de trabalho quanto da limitação de resultado. Ele não tinha um salário, ou seja, ele fazia o resultado. Isso não quer dizer que de fato era só alegria. Eu com certeza teve dias que ele foi para casa contando moedinhas numa mão, mas teve dias que ele foi com o bolso cheio. Então, assim, a vida é de altos e baixos também. Cara, loucura. Como durou isso? Até onde chegou? Da onde expandiu esse negócio? O que aconteceu, Fábio, a partir daí? Bom, durante alguns anos eu estava fazendo ali no chão, vendendo no chão, fazendo artesanato, vendendo. E a prefeitura da cidade que eu vendia lá, que era Montenegro, minha cidade, eles criaram uma lei municipal proibindo a venda de ambulantes na cidade. Então foi a pior coisa que aconteceu, porque eu perdi a minha fonte de renda, porque eles começaram eles tomavam, sabe aquela coisa que vem o rapa e toma as coisas ali? Se você acha que só em São Paulo tem isso na região do Brás, lá no sul também. Pô, em todo lugar, né? E daí o pessoal vinha e eu ia perder tudo. Então eu não tinha outra forma. Eu tinha dois caminhos, ou eu voltava pro CLT, ou eu descobri uma outra forma de empreender. Que nem eu falei, eu nem sabia o que era empreendedorismo. Então eu tava conversando com alguns amigos ali e um amigo meu disse, cara, a gente podia montar uma loja disso. E eu já tinha essa ideia de montar uma loja. Era um sonho meu de montar uma loja, mas era uma coisa muito impossível. Só que eu percebi que todas as lojas que tinha na cidade vendiam joias de ouro, prata, né, joias caras, joias ou semi-joias, que eram banhadas a ouro, que eram peças caras. Então o meu público, ele comprava uma coisa que era descolada, que era artesanal, diferente e que era muito barata. Então eu vendia um brinco por R$2, enquanto a loja o mais barato você encontrar era 30 na época.
Então isso era um diferencial muito grande. Então a gente pensou, cara, tem um potencial sim de montar uma loja e vender esse produto numa loja. E assim a gente fez. Ele entrou com R$500 na época de meu sócio, eu tinha mais R$500 e mais do que eu tinha no pano. E a gente alugou uma sala que custava 530 por mês. Era impossível de pagar, assim, virtualmente impossível de pagar. Ai, cara, então assim, de novo, CEO, cara, vai vir muito insight desse programa com o Fábio, porque, primeiro, ele enxergou a possibilidade, ele enxergou, primeira coisa, um gap que existia no mercado, que eram pessoas, de novo, todo mundo gosta de se arrumar bem, todo mundo gosta de estar bem vestido, todo mundo gosta de ter um brand, ou seja, uma aparência, uma forma que se destaque. Ele viu que nem todo mundo tinha acessibilidade e a condição de pagar o que o mercado estipulava por mínimo ali naquela região onde ele estava. E a partir disso, o que ele fez? Ele identificou a oportunidade e gerou uma nova marca, ou seja, ele entregava um produto de qualidade, que na época, quiçá, ele poderia cobrar até mais do que as outras pessoas por ser artesanal, que, de novo, naquela época, ele, como ele mesmo falou, ele ainda não tinha essa visão empreendedora, ele só falou, eu vendo mais barato, mais pessoas compram, então eu ganho um dinheirinho a mais. Então, de novo, o primeiro start que ele tá dando aqui pra você também é conheça o seu avatar, conheça o seu lead, conheça o seu nicho, conheça a sua precificação e a forma onde você vai atuar. Cara, que legal. E daí, o que deu essa loja, cara? A loja no início, ela não vendia nada, porque a gente nem sabia como fazer ainda, era toda uma estrutura, e daí eu já estava casado na época, né? Já tinha minha esposa, que a gente casou quando ela tinha 17 anos. Uau. E daí ela trabalhava numa loja de roupas, uma loja de tecido, né? De venda de roupa, e ela pegava metade do salário dela para ajudar a pagar no aluguel do nosso negócio. Então a gente não conseguia vender para pagar o aluguel. Então ela tirava metade do salário dela e a gente vivia com metade do salário dela, que era o salário mínimo. Então nós dois vivíamos com a metade do salário dela, a outra metade vinha pra loja e a gente ficava trabalhando. O meu sócio, como era bem adolescente, tinha 16 anos na época, eu tava com 22, ele tinha 16. Então, como a gente tava ali naquele momento que ele não tinha muito vontade, a ideia dele é que ele achava que ele ia pra uma loja e o negócio ia ser muito legal, e daí no fim ele descobriu que tinha que trabalhar, e daí ele não gostou muito da ideia que tinha que trabalhar. Daí a gente acabou desfazendo a nossa sociedade depois de quase um ano ali, e daí a minha esposa veio pra gente assumir junto a loja, porque daí a gente já tava começando a vender. Mas aconteceu um ponto aí no meio dessa jornada. O meu sócio ganhou um computador da avó dele, eu não tinha computador, não tinha acesso. Era caríssimo antigamente um computador, né? Até assim, ó, se a gente for pegar hoje, eu pagava 530 de aluguel, e um computador custava R$2.000. Não era tão longe até se a gente pensar, mas era assim, não era acessível para todas as pessoas. Para nós não era nada acessível, porque não conseguia nem pagar o aluguel, quem dirá comprar um computador, né? Só que ele ganhou esse computador da avó dele, e daí ele levou para a loja, e eu comecei a ter acesso naquele computador a coisas que eu nunca tinha visto na vida. Porque como eu vim de família humilde, não tinha acesso a nada, eu vim de escola pública, só para o ensino fundamental naquela época, então eu não tinha esse conhecimento. Ali dentro eu comecei a entrar em bate-papo do UOL, que eram as redes sociais que existiam na época, né? Que nem se chamava rede social, se chamava rede de relacionamento no início. Rede social é um termo novo, né? Eu mandava, né? E aí, a fim de TC? TC, quer tercer comigo? Olha a gente entregando a idade. Era tudo isso aí, era exatamente isso. Então ali, Mirk, CQ, aquela época ali, eu comecei a ter acesso a muito conteúdo, muita coisa. E ali eu comecei a aprender muita coisa nova. E ali eu comecei a entender esse negócio de marca, de brand, e daí eu comecei a ter esse acesso ao que seria empreender. E daí a gente já começou a entender, olha, não faz sentido a gente pagar R$530 de aluguel aqui, se a gente consegue ir mais pro centro da cidade, num lugar menor, pagando menos aluguel, já que não tem produto, porque a loja era grande, mas não tinha nada de produto. Então a gente decidiu ir para um lugar mais central da cidade, que pagava R$400 e poucos de aluguel, não me lembro, 460, 430, e quer dizer, eram R$100 a menos de aluguel do que a gente pagava, num lugar que tinha mais movimento. Então aí começamos a melhorar a estrutura. Então, mas com esse computador, eu comecei a entender várias outras coisas ali dentro. E eu gostava muito de música e eu não tinha acesso à música, porque um CD custava R$30, R$35 na época. E o que eu fiz? Eu peguei esse computador, a gente tinha internet de escada na época, daí depois eu consegui uma internet ADSL, que era uma internet... As BR Turbos que tinha antigamente. Isso, exatamente. Que eu consegui uma de 100 KB por segundo, que a de escada era 30. 56 até chegava
Chegava, mas era 30. Era 30 que ele pegava. O modem era de 56. Mas a internet não chegava a 56 nunca. Ficava aquele barulheiro lá pra conectar. Se você, já falei em outros programas, acho que o Betel falou isso, se você não conhece, nasceu ali anos 2000 pra cima, pausa esse vídeo um pouquinho, vai lá no YouTube agora e coloca som de internet de escada. Era a comunicação alienígena que a gente passava, lembra? Era a sala dos após às 14 horas pra quem usava de escada. Domingo o dia todo e dias de semana acho que era da meia-noite às 6, não era? Da meia-noite às 6. Eu dormia, várias vezes eu dormi na loja porque eu comecei a baixar música, que eu queria ouvir música. Levava 3 horas pra baixar uma música de 3 minutos. O pessoal usava o Kazaa, Emule, Shariasa, esses programas que tinha na época, usei muito Emule, usei muito Kazaa, muito. E eu comecei a baixar, e na época tinha uma banda que fazia muito sucesso lá no Rio Grande do Sul, que chamava Reação em Cadeia. E eu peguei e baixei um CD todo da banda Reação em Cadeia, né? Baixei todas as músicas dele e gravei num CD virgem, porque eu conseguia pegar um CD virgem a R$2, R$2,50 CD virgem, e tinha gravador de CD no meu computador. E daí eu peguei, gravei no CD virgem, chegou um amigo meu na loja e disse assim, cara, pô, que legal, você comprou o CD do Reação, né? Porque tava tocando, que só tinha rádio ou quem tinha CD. E daí eu falei, não, eu gravei ele aqui. Tu quer? Daí ele falou, pô, que legal, não sei o que. Eu falei, você quer comprar ele de mim? Eu te vendo. Daí eu vendi por R$15. E daí eu descobri um negócio muito legal, que era, eu gravava um CD por R$2,50, eu podia vender por 15 e tinha uma baita uma saída, porque o CD normal era 30 e poucos reais, eu conseguia vender pela metade do preço. E eu comecei a vender CD pirata na época, fazer pirataria de música. Só que eu não sabia que era errado, eu não sabia que era pirata. Cara, também. Era um mercado muito novo que tava surgindo. Total, né? Era uma coisa assim, eu não entendia de direitos autorais e nada. E eu comecei a vender CD pirata, e daí como eu comecei a baixar as músicas... E vamos ser bem sinceros, você que tá acompanhando aí, que é a geração 30 a mais, você já passou num cabelô e comprou um DVD pirata, um CD pirata ali perto do terminal de ônibus, no centrinho da sua cidade, que eu sei. Pô, aplicativo pirata, depois tudo. E daí quando eu descobri isso aí, que era um negócio legal, eu vendia meus artesanatos, daí minha esposa estava trabalhando já comigo, ela ficava na venda do artesanato, ela comprava tudo, e eu ficava gravando CD. E eu comecei a fazer coletâneas de música. Tu chegava lá, eu tinha um catálogo, que eu ficava baixando música o dia todo, e você podia escolher, eu quero essa música dessa banda, essa dessa, e eu fazia o teu CD personalizado, e tu saía com o CD pronto com a tua cara na hora. Pô, isso aí foi muito legal, isso aí deu um baita de um up pra nós ali, a gente começou... Então, novamente, eu percebi um outro gap de mercado ali, sem querer ainda, na época eu era inconsciente, depois que eu fui entendendo na minha jornada como eu fiz isso várias vezes. Então, eu percebi que não existia loja de bijuterias naquela região e poderia ser um baita negócio. E realmente se tornou um baita negócio. A gente teve 17 anos a nossa loja. Uma loja incrível. Quando eu percebi ali, eu percebi que tinha uma necessidade das pessoas de comprar música de forma personalizada, que elas não tinham acesso, porque os CDs eram caros. Então, se eu quisesse ter só os hits... Eu não tinha acesso, porque não tinha hits variados. Antigamente tinha, a galera que vai lembrar, a gente tinha da Som Livre, que era arte na lata. Lembra que vendiam umas coleções que eles faziam e vendiam? Só que eram caras, né? Porque eram... Era caríssimo. Nos R$100, R$150 naquela época, que o salário mínimo era 500. O salário mínimo era 500, exatamente. Então você gastava tipo 20% no salário mínimo num CD, numa coletânea, uma coisa assim, numa sequência. Então eu descobri isso aí e comecei a vender CD pirata ali, comecei a fazer isso aí e pronto. E ali eu comecei a ter um acesso muito grande, né? Essa estrutura. Daí, foi passando um pouquinho de tempo e surgiu uma faculdade lá no Sul, chamada Unicinos. Eles criaram um curso chamado Comunicação Digital. E como eu tava ali na internet já, na época, era 2004 que eu tava na internet muito forte ali, e surgiu esse curso da Unicinos, eu fiquei com o sonho de fazer isso. O meu sonho era ir pra faculdade agora, daí eu tive sonho de ir pra faculdade. Porque daí, lá eu vou aprender a entrar no digital. E só que essa faculdade era a hora-aula mais cara, eles chamavam de nova graduação. Era a hora-aula mais cara da Unicinos, era mais caro que o Odonto na época. Porque era uma coisa que tinha um grande... Era uma novidade, né? Era uma novidade, era um grupo pequeno de alunos e tal. E eu não tinha nem ensino médio, né? Pronto ainda. E eu queria ir pra faculdade. Então eu voltei pro ensino médio tradicional. Então eu tava lá com 25 anos na época depois, né? Com 25 anos eu tava com o pessoal lá de 13, 14 anos, 15 anos ali, que era o pessoal que tava se formando no ensino médio. E isso era muito doido. E eu fiz o ensino médio, terminei meu ensino médio e entrei na universidade em 2006, que daí eu já tinha 25 anos, entrei na universidade nesse curso. Só que o curso era muito caro e eu não conseguia pagar o curso, eram 2 mil por mês.
Era tipo um curso, um preço de um computador. Nessa por época mês. ainda rodava a loja? Vocês tinham a loja Sempre, ainda? a loja sempre e tal. E Como daí, era o nome da loja? Senhor Batata. Senhor Batata. Não, a Senhora Batata, aqui você tem direito de ser diferente. E a Senhora Caraca, Batata... que slogan! Aqui você tem o direito de ser diferente, né? Nosso slogan ali. E daí, Senhor Batata era interessante, porque não tinha nada a ver com bijuteria nem nada, né? Era uma história... Zero assertividade no brand, né? Mas depois virou um Você brand muito legal. permitiu isso, Fabiano? E depois se tornou um brand muito interessante, porque como era um nome muito diferente, o nome diferente, a gente tem dois tipos de nomes que a gente pode botar no negócio. A gente tem um nome que é um nome que é mais didático, assim, que eu consigo entender. Por exemplo, loja da Mundo dos Tecidos. É que ele conecta o nicho muito rapidamente. Beleza, aquele coisa. E tu tem um nome inspiracional, que é quando a gente... CEO, por acaso, ele é um nome, né, que eu sei exatamente, eu entendo, eu olho, ó, deve ser para CEOs ou falando com CEOs, então isso fica fácil. Mas quando a gente cria um nome que é um nome fantasia, que ele não é um nome, né, mais inspiracional, ele demora mais pra você trabalhar o brand da marca é muito mais demorado. Mais caro, mais demorado, mais complexo. Eu fico imaginando, onde vocês estão indo? Eu tô indo lá no Senhor Batata. Eu também tô com fome, vamos lá comer? Cara, e tem N possibilidades, mas a última que você vai falar é que vem de bijuteria. Cara, sabe um case que eu vi esses tempos? Tava reassistindo uma entrevista do Day One, do Shiba. O Robson Shiba, que é o fundador do Gendai, do China Inbox. Ele fala, incrível, cara, eu montei o China Inbox, daí o cara ligava, viu? Preciso fazer um box aqui no banheiro. Do quê? Não, mas não é o box do China, não. É comida, até ele explicar pra galera o conceito também. É mais complexo, né? Mas depois isso foi muito legal, porque depois que a marca se estabelece, daí todo mundo já disse, Senhor Batata, já chama essa curiosidade, então já tem esse fator. Mas foi totalmente sem querer também, foi por acaso. Totalmente por acaso que a gente fez e acabou dando certo. E daí, nesse momento que eu ia pra faculdade, eu não tinha como pagar 2 mil por mês. A gente nem tinha como faturar isso direitinho e tal. Caraca, 2 mil por mês? Não isso tinha numa ainda. época que isso daí dava o quê? Dava 4 salários mínimos quase? Aí o salário mínimo nessa época de ser 600 e poucos reais, dava 3 e pouco. 3 salários mínimos e pouco. Era uma pesadíssimo, né? Totalmente pra elite, né? Era um curso pra alta elite. Eu era... Não sei o que passava na minha cabeça que eu tinha a possibilidade de fazer isso, mas não sei. E como eu não tinha como pagar, tinha o FIES. O FIES era assim, você pagava metade, né? Ainda existe FIES. Você paga metade do curso enquanto você tá fazendo e a outra metade quando se formar. Eu também não tinha como fazer o FIES porque eu não tinha fiador. Então ninguém tinha salário suficiente de meus amigos ou parente que podia ser meu fiador. E daí eu peguei e fui lá na faculdade, eu conversei com o pessoal da faculdade e falei, cara, ex-esposa pode ser fiadora? Falei, pode, não tem problema nenhum. Tem um tempo de ser separado pra ser fiador? Não tem problema nenhum. Só tu não pode, marido e mulher não pode ser fiador, porque é uma coisa só. E daí eu peguei a Fábio e disse, vamos separar. Daí cheguei pra Fabiana e disse, vamos separar. Porque a gente se separa. Pra não entender, a esposa do Fábio tá aqui, eu conheci. Meu, que história, gente. E daí a gente falou, olha só, o que a gente vai fazer? A gente vai no advogado, se separa, só que a gente tinha pouquíssimo tempo pra se separar, pra poder começar o curso. O que a gente vai fazer? A gente se separa, a loja fica no teu nome, fica tudo no teu nome. A gente tem o teu decore da loja, o teu DARF da loja ali, que é o valor que você... O teu Prolabore da loja, obrigado. Teu Prolabore. E daí você pega ali, a gente faz um Prolabore lá com o nosso contador e a gente consegue comprovar que tu tem renda para ser minha fiadora. E daí tu vira minha fiadora, eu posso fazer faculdade. E assim a gente fez, a gente correu, foi no advogado, pediu para se separar, o advogado falou, mas tem divisão de bens? Cara, não tem nada, a gente se ama, a gente tá muito feliz, eu só preciso me separar dela no papel. E daí a gente chegou lá na frente da juíza e teve que dizer, porque pra juíza ele não podia falar isso. Então na juíza ele falou, não dá mais certo, não tem mais certo, só que não tem divisão de bem, não tem nada. Tem que terminar isso muito rápido. Tem que separar ligeiro. Fica tudo pra ela. Não quero mais ela. Não, tá tudo certo aí. Daí pegaram, separaram, a gente separou no papel. Corri lá, né? Eu acho que com um dia de separação, que eu tinha uma certidão de separação, nem que na certidão de casamento eles fazem a parte de separação. Corri lá e a Fábio conseguiu ser minha fiadora. E eu consegui entrar na minha faculdade. Daí dentro da faculdade de comunicação digital, que na época era um curso muito ruim, porque na verdade era um curso de jornalismo. É o mesmo curso de jornalismo, só que com pitadas de digital que eles iam trazendo, de filosofia digital, porque ninguém conhecia aquilo ainda. Era muito novo. Só que ali dentro eu tive acesso a pessoas.
E esse foi o meu grande, a grande saída foi isso. Eu tive acesso a muitas pessoas ali, porque os meus colegas eram todos adolescentes ricos, né? Porque era quem podia pagar e tal. Então eu era o mais velho da turma. Eu tinha 25 anos, era o mais velho da turma. Só que eu comecei a ter um acesso ao mundo, tanto dos professores, quanto do mundo acadêmico, quanto dos meus colegas, de coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Porque minha colega, uma delas, o pai dela era dono de uma das maiores empresas de calçado do Rio Grande do Sul. E, pô, isso foi me trazendo um monte de insight. Ali dentro, eu consegui um estágio dentro de uma empresa, que era uma empresa que estava precisando de um pessoal que, na época, eles precisavam no social media. Só que não existia esse termo, né? Não tinha isso. Eles chamavam gestor de CRM, porque a única coisa que eles entendiam do digital é que tinha que ter um CRM que era para gerir CRM. Então, eu acabei entrando nessa empresa, Sulmix, uma empresa muito legal, e nessa empresa eu tive um chefe, que era o Oswaldo, que, pô, um cara de altíssimo nível. O cara viajava para os Estados Unidos 3-4 vezes por ano para tirar fotografia do Parque Yosemite, esse tipo de coisa. Então, assim, era um cara com uma cultura incrível, e o cara meio que me adotou ali dentro. O Oswaldo me adotou nessa empresa, começou a me ensinar um monte de coisa ali sobre mundo e vida mesmo, esse tipo de coisa. E ali dentro eu virei social media de Orkut e MySpace, que eram as duas maiores redes da época. E começando já no Facebook, porque o Facebook ainda não tinha nada, era uma rede muito pequena. Mas eu comecei ali dentro a trabalhar com Orkut, MySpace, e ali, cara, ali a gente entrou no mundo digital de cabeça. Então, em 2006, eu comecei, ali a gente criou, eu acredito que uma das primeiras influências digital foi a gente que criou na Sulmix, que era uma influência de cabelo. Não sei se você lembra, no Orkut tu podia ter 500 amigos. O Orkut era limitado a 500 amigos. Calma, vamos voltar um pouquinho. O Orkut eu peguei quando eu tinha ali de 13 para 14 anos, mas assim, o acesso ainda era limitado. E eu não lembro até quando se esticou essa rede. Mas eu tenho uma vaga lembrança de ter acessado o Orkut algumas vezes em algumas comunidades ali, sim. Mas não era com essa baita frequência, não. Então o Orkut foi uma das primeiras redes, foi a maior do Brasil, né? Na época e tal, foi uma das primeiras redes de relacionamento, que nós chamávamos rede social. Eram sites de relacionamento que a gente chamava. Por quê? Porque era um lugar onde é que tu batia papo. Depois site de relacionamento virou namoro. Mas ali era um lugar que a gente batia papo, era um site de relacionamento. Então no Orkut, tu podia ter até 500 amigos e tinha comunidades ali dentro. A gente conseguiu uma menina que fazia aquela... Na época, streaming de vídeo era muito ruim ainda, era muito raro. O YouTube tava começando na época, mas ainda era muito ruim. Era super limitado as coisas do YouTube. Era bem limitado. Só que a gente conseguia fazer vídeos curtos ali dentro que eram vídeos legais. E essa menina, ela tinha muito know-how em produto de cabelo. O produto de cabelo que a gente vendia era para profissional de cabeleireiro. Não era produto de loja. Então era só o cabeleireiro que tinha acesso a esses produtos. E essa menina, ela era cabeleireira e ela é de São Paulo e ela fazia muito bem. Ela falava como é que era o produto. Ela já era uma influencer da época. Ela era uma influencer da época. Não existia esse nome nem nada, mas era influencer. E ali dentro eu tive um outro insight. Quando eu vi a menina que ela tava fazendo essa estrutura, eu pensei assim, cara, essa menina consegue vender pra gente. Porque muita gente falava que tinha visto no Orkut dela e tinha vindo pegar. E vinha comprar o produto com a empresa. Então ela veio comprar, a gente ganhou o cliente por causa daquela menina. E daí o que a gente fez? A gente criou uma influencer na época. Ela começou a montar vários perfis do Orkut. Ela tinha um perfil 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ela começou a lotar todos. Ela começou a fazer uma grande comunidade. Ela foi, pra mim, eu acredito que foi uma das primeiras influências do Brasil, não, a primeira, ela tinha 80 perfis no Orkut lotados, ou seja, tinha 40 mil. Tudo isso, meu Deus. E ela era muito boa nisso, ela só fazia isso, só que depois ela parou, olha só, porque tem profissional que não sai daquele mesmo lugar. Como o Orkut era o lugar dela, ela não migrou pra outras redes e até hoje eu não sei, já tentei várias vezes encontrar, mas não encontrei mais. Não sei, virou, eu acho, talvez uma profissional de salão e tal, normal. Só que naquela época ali, a gente conseguiu uma influencer com 40 mil seguidores dentro do Orkut que só limitava a 500 pessoas. Aquilo foi muito revolucionário. Eu fiquei na empresa, aprendi muita coisa na empresa e eu percebi que eu poderia aplicar aquilo dentro do meu negócio, que era a minha loja, a Senhora Batata. A Senhora Batata. Então, eu saí da empresa, eu deixei um amigo meu no lugar, o pessoal não queria que eu saísse da empresa. Então, para eu sair da empresa, eu tinha que deixar alguém no meu lugar. Deixei um amigo meu, que era um cara incrível, Felipe Agni, um cara genial. E daí ele ficou no meu lugar na empresa, assumiu toda essa parte de rede social,
Que daí ele já tinha entendido que não era mais CRM, era rede social. Só que daí ele assumiu toda essa estrutura e eu voltei pra minha loja e fiz um rebranding na loja completo. A gente mudou marca, continuou sendo Sr. Batata, mas a gente mudou logotipo, mudou estética, criou tudo personalizado na loja que não tinha. Então a gente começou a ter etiqueta personalizada e tudo, porque a loja era o meu negócio que tava ali por trás. Então eu usei tudo que eu tava aprendendo na faculdade, tudo que eu tava aprendendo e fui trazendo pro meu negócio próprio, sempre alimentando o meu negócio próprio. E ali dentro eu entendi muito de internet. Então, a Sr. Batata começou também a ter suas redes sociais e ter estrutura ali, tudo. Então, a gente começou a ter Twitter, começou a ter Orkut, começou a ter MySpace. Na época, tinha 16 redes sociais que a gente alimentava todos os dias. Porque ainda era um negócio novo. E como era um negócio novo, ainda tinha muito... a gente não sabia o que funcionava. O Orkut era maior, mas ainda tinha muita opção e oportunidade nas outras redes, né? Hoje já centralizou mais. Hoje a gente tem menos redes. Mas naquela época ali a gente usava muito isso. Foi muito bom. Só uma dúvida. No final vocês voltaram? Vocês casaram de novo, gente? Olha que louco, o Oswaldo ia para os Estados Unidos muitas vezes. E o Oswaldo né, que era meu chefe lá, depois que eu saí da empresa, a gente continuou muito amigo. E o Oswaldo disse, cara, vocês têm que ir para Las Vegas com a gente, conhecer, que tem os parques lá do Grand Canyon. Eu amava fotografia já na época também, e ele era fotógrafo, só que ele tinha equipamentos caríssimos, né, e tal, e eu não tinha nada. Você era um entusiasta, um amante. Sim, cara, eu não conseguia comprar uma TechPix, né? E daí Calma, Fábio, calma. Eu tô bom no... Não, calma. Você tá entregando muito a nossa idade, algumas coisas aqui. Calma, TechPix. Pausa, geração 2000 pra cima. Vai lá e vê o que era uma TechPix. Tecnomania! Isso aí, essa ideia. Só que daí o Oswaldo falou, cara, vocês têm que ir pros Estados Unidos. E daí eu peguei, a gente tirou o passaporte e foi tentar fazer um visto. E a gente teve visto negado. Porque eu tava com 30 e poucos anos ali, né? A gente era jovem. E o pessoal ali entendeu que, pô, vocês são um casal que não são casados, jovens, não tem muito dinheiro, não tem nada, então vocês vão para os Estados Unidos ficar como ilegal, entendeu? Então a gente teve o visto negado. Como a gente teve aquele visto negado naquele primeiro momento, a gente pensou, pô, vamos casar de novo, porque daí, estando casado, a gente consegue tirar um visto para os Estados Unidos. Porque daí, agora, a gente precisava ser casado. Porque ser casado gera um laço maior com o país. A gente tem vários laços com o país, né? Você ter filho, ser casado, você ter imóvel próprio, você ter várias coisas que facilitavam. Na época, agora já mudou um pouquinho, mas na época isso era muito mais importante. E daí, a gente casou de novo para poder tentar tirar um visto para os Estados Unidos. Aí conseguimos tirar um visto depois. Caraca, que história, gente. Tô adorando. Por isso que a gente voltou. Sempre foi assim. E quando eu tava na Sr. Batata e a gente criou essa estrutura da Sr. Batata nova, e eu já tinha criado uma estrutura toda da Sumix ali, dos produtos, influencer e tudo mais, eu tive um outro insight. O Oswaldo, ele falava muito que o dinheiro dele tava em bolsa de valores, bolsa de valores, bolsa de valores. E eu não entendia muito bem como é que era esse negócio, mas eu botei aquilo na cabeça que esse negócio era legal. Se o Oswaldo fazia, era uma coisa legal. E eu decidi, depois que a gente já estava ali na Sr. Batata, eu já não estava mais tão relacionado com o Oswaldo, eu não ficava tanto tempo, eu não tinha mais tanto acesso a ele ali, porque daí os mundos vão se separando um pouquinho. E daí a loja já estava indo bem, a Fabiana estava tocando bem a loja, e daí eu falei para ela, vou entrar na Bolsa de Valores. E daí peguei e tinha XP Investimentos lá no Rio Grande do Sul. A XP tinha recém começado, estava andando, e eu cheguei lá em 2008, cheguei para eles e em 2007, final de 2007, cheguei para eles e disse, como é que eu faço para trabalhar aí? Daí falou, você é economista, o que você faz? Eu falei, não, sou nada. Sou nada, nem sei como é que funciona, mas eu queria aprender. E eu acho que o melhor jeito de aprender é de dentro pra fora. É no campo. Como eu tava lá desde hippie. Cara, como é que eu faço? Eu trabalho de graça pra aprender, né? Daí eles falaram, não, pra trabalhar aqui você precisa ter um certificado da CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. É um negócio super difícil. A gente aqui, que é formado em economia várias vezes, assim, a maioria rodou na primeira prova, assim, ninguém passa de primeira, é bem difícil e tal. E a prova acontece 2 vezes por ano. E tinha uma prova que aconteceu, acho que 3 meses depois, ali, 3 ou 4 meses depois. E daí ele falou assim, se tu tiver a CVM, você pode vir. Tipo, todo mundo que tem CVM a gente pega. Porque pouquíssimas pessoas têm, então entra aí, tudo bem. E daí eu voltei e falei pra Fábio, né? Ó, agora eu vou entrar na Bolsa de Valores. Daí eu parei 3 meses de trabalhar e tal, e fui pra dentro de casa estudar. Ela ficou tocando a loja, e eu estudava noite e dia aquilo que eu nunca tinha ouvido falar. Comecei a imprimir um monte de coisa que eu achava na internet, de gabarito de provas, outras provas, questões, e comecei a aprender e me foquei naquilo, viemos para São Paulo fazer a prova, estava no Rio Grande do Sul,
E eu fiz a prova e consegui passar de primeira na prova e fui pra XP. Então isso foi muito legal, eu entrei em XP. Só que assim, ó, eu tive muita sorte também aí, porque eu entrei na XP logo depois do crash de 2008. Que 2008 deu um crash muito grande na bolsa americana e tudo mais, e isso afetou todas as bolsas do mundo. E eu entrei no momento em que todas as ações estavam no chão, no piso. E a partir do momento que eu entrei, começou a subir. Porque eu peguei o pior momento da bolsa, o momento mais baixo, só que eu não conhecia. Então, quando eu entrei no melhor momento. Porque era o fundo do poço ali, daquele momento. E eu tava na XP, quando a XP não era XP. Então eu ia para Porto Alegre, no escritório deles, e tava o Benchimol, tava a galera lá que eles ainda, isso era em 2008, os caras já estavam falando de carro voador, de viagem para Marte, de carro elétrico em todo mundo. Isso parecia uma loucura, porque eles estavam ligados com o Vale do Silício já naquele momento, coisa que a gente não tinha. Então foi uma outra grande escola, foi uma escola maravilhosa, porque ali dentro eu comecei a ver, primeiro, eu entendi o mundo das pessoas muito ricas, porque eu não tinha entendido esse mundo ainda, então ali dentro eu entendi. E olha só, eu saí do hippie, eu era hippie, e quando eu era hippie, eu não era o hippie empresário. Eu era o hippie que eu tinha o conceito hippie. Eu era contra empresários, contra empreendedores. Era o lifestyle real. Eu era o lifestyle real. Porque eu era pobre, eu vim da favela. Então, pra mim, o capitalismo era o problema da humanidade. Pra mim, se pegasse... Cara, esses caras que têm dinheiro... Se pegar um Elon Musk hoje, tirar todo o dinheiro dele, dividir pra população, todo mundo vai ser rico e todo mundo vai viver bem. E, entendeu? E esse era o meu pensamento. Eu vi esses dias, tinha um estudo, eu não lembro de onde que eu vi, que o pessoal falou que se pegar o dinheiro de todo mundo, dividir, vai dar X mil pra cada pessoa. Dentro de 12 meses as pessoas estão quebradas de novo, porque é uma mentalidade, né? Foi estudo de Harvard, eles falaram que, até na verdade eu acho que eram 12 anos. Em 12 anos, uma parte ia comprar da outra parte e tal, ia virar super rico de novo e tal. Isso ia acontecer. Só que eu saí desse pensamento que eu tinha com 16, 17 anos, né? Pra Bolsa de Valores. Eu tive essa migração pro ponto mais alto. Eu saí do ponto mais baixo do capitalismo, que era ser hippie, viver, vendendo meu artesanato no chão, até eu estar na Bolsa de Valores, que é onde é que tá toda a economia girando ali dentro. Então eu tive esse range muito grande na vida que me deu uma abertura de visão muito grande, né? Então, ali dentro da Bolsa de Valores, ali, quando a gente estava na XP, eu fui entendendo esse mundo, aprendi muito, ali foi muito legal, foi uma escola maravilhosa, tive um crescimento muito grande, eu e meus clientes ali, né? Que eu era agente autônomo de investimento na época, então eu ficava ligando pros caras, cara, vamos vender Vale, vamos comprar Petro, e tudo ficava gravado no telefone, tinha que ser tudo por telefone na época. Então, foi incrível. Ali dentro, eu comecei a perceber que o pessoal começava a conversar um com o outro e dizia assim, cara, tô querendo ir pra Europa e tal, tem um hotel bom pra ir. Na época, a gente não tinha TripAdvisor, não tinha nada, e o que tinha era aquelas revistas de viagem, que era tudo matéria paga nas revistas, e todos os blogs, tinha muito blog, e isso já era 2013 ali, tá? Porque eu tava já em 2013, já tava ali bastante tempo estipulado. Só tinha revista de viagem e tudo mais, e todos os blogs que existiam eram blog de mochileiro. Como viajar barato pela Europa, como fazer um mochilão na América do Sul, como ir pra Disney gastando menos. Era tudo assim. E eu tava no meio de um pessoal que falava sobre... que tinha dinheiro e que queria o melhor hotel. O melhor lugar, queria as melhores coisas. Naquela época ali, eu já não tava mais naquele hype mais da Bolsa de Valores ali, já não era uma coisa que eu tava tão interessado, e eu comecei a girar ali na internet, e eu percebi que os blogs estavam ganhando muito dinheiro. O digital estava bem forte e os blogs ganhavam muito dinheiro com afiliados. Então tu fazia uma reserva no hotel, o cara ganhava uma comissão, comprava um seguro viagem, clicava ali, comprava até um curso, uma coisa ali dentro que eles vendiam e ganhava comissão. Então o mercado de afiliados estava bem aquecido ali em 2012, 2013. E eu tive a ideia louca de pegar eu e a Fabiana e a gente sair viajando o mundo. Sempre você, né, Fabiana? A Fabiana sempre junto comigo. E daí, sempre no rolo. E daí assim, cara, que seria legal se a gente pegasse, largasse tudo e fosse viajar o mundo criando conteúdo pra viagem de luxo? Caralho, o hipster de luxo, o hippie da internet. No caso é o nômade de luxo, que a gente virou nômade digital. Porque daí a gente virou nômade, começava a ir de hotel em hotel, mas só em hotel de luxo. Porque eu percebi que todos os blogs que tinham eram blogs de viagem barata, mochilão. O cara que queria viajar caro não sabia, cara, qual é o melhor hotel pra ir pra Paris hoje? Eu quero ir pra Paris. Quais são os melhores hotéis?
Eu tinha que ficar perguntando para amigo, porque não tinha ninguém falando dos melhores hotéis. Tinha os caras falando de algumas coisas mais clássicas, mas não tinha novo. Eu falei, cara, vamos para lá. Vamos entrar nesses lugares, vamos fazer parceria com esses lugares e vamos começar a criar conteúdo sobre eles e vamos começar a monetizar isso. E daí a Fábio e eu começamos a viajar. De 2014 a 2018 a gente era nômade e indo para hotéis de alto luxo. E daí aí eu tive um grande filão. Porque quando o cara reservava através de um link meu, Booking, por exemplo, ele gastava 8 mil numa reserva de hotel. E eu ganhava 10%, eu ganhava R$800 naquela... Só que os meus colegas de blog, eles falavam como viajar barato, então eles falavam de hotéis de R$200. Então o cara que ia pegar um hotel de 2 mil diária comigo, gastava 8 mil em 4 dias, os caras que iam nos outros blogs, eles ganhavam de R$800, eles ganhavam 80 de comissão, eu ganhava 800 de comissão. Porque o trabalho era o mesmo. Eu criava conteúdo da mesma forma que o pessoal que viajava barato, só que as minhas comissões eram maiores. Eu tinha essa possibilidade ali. Então foi outro nicho incrível que a gente achou. Daí, olha só, vou pra gente chegar no final dessa história, né? Em 2017, a gente já estava faturando muito alto com o blog. Tava um faturamento muito bom. E 79%, 80% do faturamento vinha da Booking. O pessoal entrava, se cadastrava, clicava no meu link do hotel, fazia uma reserva e ganhava comissão. Só que eu percebi que esse lead ficava com a Booking. Porque tu entrava no meu blog, clicava, fazia uma reserva do hotel. Depois a Booking começava a te mandar um monte de cupom, um monte de coisa, e eu não ganhava mais comissão. Então tu entrava pelo site, pelo e-mail da Booking e reservava, e eu não ganhava mais comissão, eu ganhava comissão uma vez. E eu percebi, cara, eu tô mandando lead muito barato pra Booking, em primeiro lugar, porque eu tenho um trabalho para trazer o cara do zero, e a Booking pega esse cara e fica com ele. E se a Booking parar de dar... E a Booking estava crescendo muito. E se a Booking parar de dar comissão? Se o Google compra a Booking, se qualquer outra empresa compra e muda o modelo de negócio, o que acontece? A gente vai perder a nossa fonte de dinheiro. Porque é incrível, cara, você passar Você dedica a vida para criar o conteúdo e fazer tudo isso, construir a comunidade. E daí, que nem eu digo, é maravilhoso você passar, cara, num hotel de luxo o dia todo, um hotel incrível, ser super bem atendido, e jantar num restaurante Michelin e tudo mais. Mas no final do dia, tu só tem experiência. Eu não tinha o dinheiro, porque eu fazia parceria com eles. Eu não pagava o hotel, não pagava o restaurante, pagava com conteúdo. Eles ganhavam muito com o conteúdo, porque o conteúdo levava muito cliente. E o restaurante do Clos Trogo, no Rio de Janeiro, o Olympe, durante 4, 5 anos, o meu blog estava na frente do site da Olympe. Então, quando tu buscava o Olympe ou Clos Trogo, tu achava primeiro os meus posts, para depois chegava no Olympe. Chegou a ter 12 milhões de visitas mês. Então, assim, o nosso blog ficou o maior blog de turismo de luxo no Brasil, para casais. E a gente criou um nicho muito legal, um nicho muito incrível, só que era meio frágil, porque a nossa monetização não vinha dos negócios, do negócio que a gente tinha, ele vinha de um patrocinador, de um afiliado. E eu comecei a perceber, isso pode, cara, tá maravilhoso hoje e amanhã. O que pode acontecer? Então, em 2017, eu comecei a criar um modelo que eu poderia tirar o Booking da jogada, olha só, matar minha galinha de ovos de ouro, olha que doido. Porque eu percebi, a gente já sabia, por que um hotel ficava lotado e outro hotel não? Por que um restaurante estava lotado e outro restaurante não? Porque a gente entendia que tinha a ver com marketing, tinha a ver com a mídia. E a gente entendia, cara, o que esse hotel faz para gerar desejo e tá sempre lotado, e o que esse hotel faz que não consegue gerar desejo e tá sempre capengando aí. E daí a gente começou a estudar e criou um método que a gente tirava o hotel do Booking. O Booking, na época, cobrava entre 17% e 23% do hotel, dependendo da negociação. A grande maioria pagava 23% do bruto, da reserva bruta, pro Booking. Ou seja, tu reservava R$1.000, R$230 e eu reto pro Booking. Se tu faturasse 1 milhão no mês, esse 1 milhão, 230 mil ia pro Booking. E eu comecei a dizer, cara, eu aumento em 20% o teu lucro líquido, eu vou aumentar em 20% o dinheiro no bolso, sem você mudar uma agulha dentro do teu hotel. Você vai continuar com os mesmos hóspedes, com a mesma equipe, com o mesmo gasto, mesmo custo, só que tu vai ganhar 20% a mais de lucro líquido, dinheiro no bolso. Cara, como você vai fazer isso? Eu te tiro do Booking. Você sai do Booking, a gente gera desejo e os caras vão querer reservar diretamente com você. Porque quando eu tenho um hotel que eu quero, por exemplo, assim, cara, eu quero ir pro Copacabana Palace. Cara, se eu quero ir pro Copacabana Palace, eu não preciso ter um intermediário do Copacabana Palace. Você pode ir direto até eles. Porque, cara, eu vou lá no Booking, não tem Copacabana Palace. Eu vou no Trivago, não tem Copacabana Palace. Eu vou no Hotels.com, não tem Copacabana Palace. O que eu vou ver? Eu vou no site dos caras e reservo com os caras. Ou seja, o dinheiro entra limpo para eles. Então, se tem desejo,
não precisa de intermediário. Então a gente criou um método para tirar eles do booking. A gente já sabia que era um método que a gente já usava, que a gente criava conteúdo, gerava tanto desejo que o pessoal explodia de vendas com o nosso conteúdo. Então a gente começou a ensinar os hotéis e pousadas a sair do booking, gerando desejo, utilizando influenciadores na época. Quando a gente modelou, a gente criou esse modelo, validou em vários hotéis, a gente ficou mais aqui no Brasil, fazendo os hotéis do Brasil, validou o modelo e tava legal, o produto tava muito bacana. Eu terminei esse produto em novembro de 2018. Daí, cara, era novembro de 2018 e eu ia vender. E o meu projeto é que assim, eu ia cobrar 50 mil reais do hotel, ficava 15 dias no hotel e ficava implementando isso lá dentro. Então eu podia fazer 2 hotéis por mês. E fazendo 2 hotéis por mês eu ganhava 100 mil, que era mais ou menos o que a gente tirava no Booking. E eu continuava ganhando com o Booking, porque todos os meus posts ainda estavam monetizando no Booking. Eu ia dobrar meu faturamento e eu continuava, e eu ficava 15 dias no hotel e 15 dias no outro. Eu continuava indo em vários restaurantes criando conteúdo, então o projeto era lindo. E nesse hotel, quando você entrava a dar essa consultoria, o que de fato acontecia? O que você fazia que você mexia ali dentro? A gente pegava e a gente criava a estratégia de marketing. Como ia ser a produção de conteúdo, como eles iam utilizar influenciadores, quais seriam os influenciadores que eles iam trazer e como eles iam trabalhar com esse influenciador. Então, o influenciador chegava e eles iam pagar para o influenciador 5% de tudo, 10% de tudo que o influenciador gerava, que nem a gente ganhava do Booking, eu ganhava 10% do Booking. Então, o que eu vou fazer com o hotel? O hotel vai me contratar e o hotel vai dizer, eu te dou 10% de tudo que tu gerar, eu te dou. Beleza, e tu vai me divulgar. Então, o hotel caía de 20% que ele gastava com o Booking para gastar 10% com o influenciador. Só que quando eu jogava o cara pro Booking, o lead era do Booking. Quando eu jogava o cara pro hotel, o lead era do hotel. Então, o hotel com o lead que ele me dava 10%, o hotel continuava trabalhando esse lead pro lead voltar no hotel várias vezes ou ir para outros hotéis da rede. E ele gastava uma vez 10% comigo e conseguia crescer com esse mesmo lead. Então, eu fiz o mesmo jogo do Booking, eu trouxe para dentro do hotel. O que o Booking fazia eu ganhar dinheiro, eu trouxe dentro do hotel. Essa era a estrutura. E daí, quando eu terminei esse método, era novembro de 2018, o que a gente fez? A gente disse assim, agora eu não consigo vender isso. Porque eu tinha criado o mínimo produto viável ali, né? Então, eu tinha criado essa base do que eu podia testar, era o meu validador, validei, e agora eu ia começar a vender. Novembro, dezembro, janeiro e fevereiro é alta temporada. E, cara, é uma loucura. Você não consegue conversar com os decisores, com quem toma decisão para pagar 50 mil pro tipo hotel. Então, eu não conseguiria conversar com eles. Eu deixei para conversar com eles a partir da metade de fevereiro do outro ano, né, de 2019, onde é que eu ia conseguir. E daí eu ia fazer toda a minha estratégia ali, já ia fechar vários hotéis e já ia começar a validar esse produto. Daí eu parei com o blog em novembro de 2018. A gente parou com o blog de produzir conteúdo, porque eu não estava mais indo para hotéis, porque eu já estava com essa outra ideia. E a gente resolveu tirar uma férias. A gente já estava viajando bastante tempo, a gente resolveu, vamos ficar aqui, né, com a família e tudo mais. Ficar um tempinho mais por aqui, dar uma pausada, ano que vem a gente volta com tudo. Hotel, e vamos seguir a nossa vida. Beleza. Cara, chegou dezembro, eu me entediei. Eu já tava super entediado. Fazia um mês que ele não tava viajando, não tava fazendo nada, tava super entediado. E daí eu pensei, o que eu vou fazer? Eu vou criar um curso pequeno, chamado Desafio 30 Dias. Durante o mês de janeiro, eu vou ficar durante 30 dias com pequenos hotéis e pequenos restaurantes que queiram sair do iFood e hotéis que queiram sair do Booking. E eu vou ajudar esses hotéis durante 30 dias. Eu vou trazer todos os dias uma missão para eles fazerem, para que eles saiam do Booking do iFood e eu consiga já validar mais o meu método, já tenho mais case e tudo mais, fazer bem baratinho aqui, vou pegar só os que não são grandes mesmo, o pessoal pequeno, vou dar essa chance pro pessoal ali. Eu tinha bastante público, né, porque eu já tinha um blog, daí decidi lançar esse CD, eu lancei em metade de fevereiro, dia 20 de dezembro, dia 20 de dezembro eu lancei, que era Natal e Ano Novo, né, eu falei, cara, não vou vender nada, e comecei a vender para começar dia 3 de janeiro, do dia 3 de janeiro até o dia 3 de fevereiro, Desafio 30 Dias. Nesse meio tempo ali, nessa venda aí, entrou um médico ali dentro do curso. E daí eu olhei, cara, médico, cirurgião plástico. Daí eu falei, poxa, cara, não faz nem sentido. Eu vou falar para hotel e restaurante. Daí eu conversei, chamei o cara e conversei e falei, eu te devolvo o dinheiro, né? Porque eu vou ensinar. Não tem nada a ver com você, né? Para médico, não tem como fazer, para hotel e restaurante. Ele falou, não, eu te acompanho muito, você tá, né? Eu acompanho o blog, tá? Isso é legal. O médico já tinha feito uma cirurgia na Fabiana e ele acompanhava a gente no blog. Daí eu falei, é reciprocidade. Que acontece muito quando a gente tá no mercado digital. A gente vende cursos, algumas pessoas compram e elas nem entram no curso. Elas compram só porque elas ganham muito conteúdo teu e elas querem te ajudar de alguma maneira.
maneira. Então, eu tinha muitas pessoas que clicavam no nosso link do Booking, toda vez que compravam, eles não iam com cupom lá no que o Booking mandava, eles clicavam no nosso link pra gerar uma comissão, como troca, né? E eu pensei, é reciprocidade, deixa o cara aí. E o cara entrou e ele se dedicou muito. E ele virou o melhor aluno do meu curso lá, o cara se dedicando pra caramba. E ele era de Porto Alegre. E eu tava em Montenegro nessa época, tinha voltado do Montenegro. E ele pegou e me chamou pra gente conversar. E daí ele falou assim, cara, pô, o que tu faz é muito legal, o que tu ensina é muito incrível, olha aqui a modificação. Ele teve ele teve muito resultado em 15 dias usando o meu método. E ele modificou tudo que eu falava para o hotel, ele transformava pro lado dele de medicina. E ele falou, cara, não, a gente tem que ensinar isso para médico, isso é incrível, vai ajudar muito médico. Eu falei, cara, não quero. Nem conheço médico, não conheço nada de medicina. Graças a Deus não uso médico, não tenho essa necessidade. Então, assim, é um mundo que eu não conheço e daqui a pouco eu vou viajar, vou fazer tudo. E ele, não, se dele começava a botar o telefone na viva voz, ligava pros colegas e ficava dizendo, começava a fazer Instagram, os colegas debochavam dele, porque era feio fazer Instagram, era feio médico se vender, tinha todo negócio. Tem um preconceito muito grande da categoria, até hoje existe muita coisa disso. Ó o marqueteiro, ó o cara que tá fazendo ali o médico bom não precisa disso, o médico bom vai no boca a boca, entendeu? O médico que vai pro marketing é médico ruim, picareta. Ainda tem muito isso, sendo que o pessoal não entendeu ainda o jogo, né? Mas quem entendeu já tá explodindo. E tá, daí esse meu sócio, o Alexandre, né, me chamou, e daí o Alexandre queria que eu fizesse negócio médico. Cara, nesse tempinho ali, entre janeiro e tal, eu comecei a fazer uma mentoria com ele. Eu falei, não, eu te ajudo, eu consigo te ajudar, mas depois eu vou pra viajar e não tem mais como te ajudar. E eu comecei a fazer uma mentoria com ele, e, cara, eu comecei a perceber que realmente era um baita no nicho. Pô, era um nicho muito legal. Ele dizia, cara, você vai no hotel, todo mundo que vai no hotel tira selfie, mostra que tá no hotel, mostra café da manhã e tudo mais. Quem é que vai tirar uma selfie e diz, eu tô aqui na minha gineco hoje, não sei o que, tô na ginecologia. Eu vou, ninguém faz isso. Entendeu? Ele falou, cara, o teu nicho é aqui, você tem que ajudar esse cara aqui que não tem marketing de graça. O hotel já tem marketing de graça, o restaurante já tem marketing de graça. Você tem que ajudar esses caras aqui. E daí entra aquela coisa do propósito, né, muito forte. E daí eu comecei, cara, realmente, aqui eu tô fazendo diferença, mais diferença. Muito mais diferença na vida das pessoas. E daí eu fiz uma proposta pra ele. Eu falei, cara, olha só, eu vou falar pra Fabiana que a gente não vai mais viajar. Aí sempre você também. Sempre cai a Fabiana. Eu falei assim, eu vou falar pra Fabiana que 2019 eu não vou viajar. Não fazer nada, só que eu quero montar uma equipe totalmente home office. Eu não quero ter escritório, não quero ter nada. Eu quero montar uma equipe home office pra gente ter gente trabalhando em vários lugares do mundo e eu poder continuar viajando. Então, em 2020 eu volto a viajar e eu começo a ir pra todos os países e tal que a gente ia fazer. Volto com o meu projeto e mantenho paralelo o projeto dos médicos. Só que eu tenho que entender a cabeça do médico pra eu poder melhorar a vida dele, ajudar ele. Então, durante 2019 eu vou ficar estudando o médico, montando esse produto, melhorando o produto, validando o produto e a gente vai fazer um produto, o melhor produto para médico que tem. E eu falei, tu vai me ensinar tudo que tu sabe de medicina, né? Pra gente estar junto ali, eu vou te ensinar tudo que eu sei de marketing e a gente vai ensinar tudo de gestão de clínica, consultório, hospital, marketing para médico. E montamos a empresa. Cara, foi um ano muito legal, a gente validou várias coisas, entraram os clientes, mas o nosso médico ele não queria fazer o curso porque ele ficava dizendo que ele não tinha tempo. Não tem tempo para isso e não queria tirar tempo para aprender nada. E o nosso curso não era para secretária nem para gestora de clínica, era pro médico. Porque a gente entendeu que se o médico soubesse, ele saberia contratar, ele saberia delegar e ele saberia fazer a clínica crescer. Não adiantava uma gestora saber, porque daí a gestora, cara, não ia gerar diferença. Então a gente tinha que ser pro médico. Cara, a gente ficou 2019, foi um ano muito legal pra nós, mas não foi um ano... Foi muito legal de conhecimento, tudo, mas não foi um ano bom de venda. Chegou uma hora ali que eu tava bem arrependido, porque eu pensava assim, putz, cara, eu saí de um negócio muito legal, que era o turismo, entrei no negócio médico, que é difícil pra caramba. Esses caras têm a cabeça muito fechada, é muito complicado e tudo mais. Mas tudo bem, era um negócio legal de propósito, era uma coisa bacana. Eu vi o meu sócio crescer muito, que o Alexandre se tornou meu sócio daí, e eu vi ele crescer muito, cirurgião plástico lá em Porto Alegre, desenvolver. Eu falei, cara, isso tá muito legal, tá bom, tá funcionando, tá ajudando. E todo mundo que entrava crescia muito. Todos os alunos, entravam poucos alunos, mas todos os alunos cresciam muito. Tá, daí a gente continuou com aquela história. Chegou no final do ano, eu tava começando já a querer montar, a voltar com a parte do turismo. Daí eu queria ir pro Canadá. Minha ideia já era ir pro Canadá, fazer 6 meses no Canadá, depois 6 meses nos Estados Unidos, depois ir pra China, passar um ano na China. Esse era meu planejamento com esse treinamento. E daí conversei com um amigo meu que tava em Toronto, né, o Felipe, e daí eles pegaram e falaram assim, Fábio, ó, eu vou te dizer, cara,
O pessoal tá falando aqui de umas coisas estranhas. Estão dizendo que tá morrendo umas pessoas aí, que tá rolando um vírus. Não tô entendendo muito bem. Tem um pessoal falando que vai fechar uns lugares aqui em Toronto por causa desse vírus e tal. Eu não viria agora. E eu falei, beleza. Então, tá, seguro mais um pouquinho. Comecei a segurar. Aqui no Brasil ninguém falava de pandemia, ninguém falava de Covid, ninguém falava de nada ainda. Começaram a falar depois do carnaval, né? Até o carnaval ficou bem... Não, tem que... E eleição e as coisas. Quem quer se reeleger precisa deixar o carnaval rolar, cara. Então ali foi uma coisa assim. E daí, cara, mas aí esse meu amigo começou a falar lá que em janeiro começaram a fechar coisas no Canadá e tudo. E... aquilo normal. O cara começou aqui e realmente começaram a falar forte e começou a fechar as coisas. No dia 18 de março, dia 17 de março de 2020, se deu o lockdown nacional, né? Teve um lockdown nacional. E daí eu chamei meu sócio e ele pegou e eu falei assim, cara, é verdade? Você não vai poder atender na clínica? Não vai poder fazer nada? Não posso, cara, fechou tudo. E daí eu pensei, cara, isso é uma coisa muito fora do comum. Isso vai durar o quê? 7 de uma semana, 15 dias no máximo. Imagina, fechar tudo, fechar todas as lojas, fechar todo... Cara, ninguém vai segurar isso por mais de 15 dias. Daí eu disse pra ele, cara, a gente tá com a nossa maior chance na mão. Imagina só. Agora o médico tá parado. Os médicos estão parados. Só ficaram os médicos aqueles trabalhando com o Covid mesmo, a emergência. Os socorristas mesmo. Mas o meu médico principal era o médico de procedimento, não era o médico clínico. O médico de procedimento é aquele médico que tem alguma coisa além da consulta. Porque o médico que queria crescer o marketing era o cirurgião plástico, que ele pode fazer várias cirurgias, é o dermatologista, que pode fazer vários outros procedimentos. Esse era o médico bom de trabalhar marketing, porque ele conseguia ganhar num lifetime value do cliente dele. E o médico, um pediatra, por exemplo, que só ganhava com a consulta, ele era um pouco mais difícil de fazer esse pediatra crescer muito. Agora, no dermato era fácil de fazer ele crescer. Então, o nosso público era esse. E esse público estava todo parado. Cara, a gente começou a fazer campanha para tudo quanto é lugar, dando 30 dias grátis de acesso à nossa plataforma, para que o médico aproveitasse aquele momento que ele estava parado, para ele poder estudar e voltar com tudo. E, 2020 foi incrível. 2020 a gente cresceu 600%. Olha que loucura. Olha que visão, que sorte, que destino. Eu chamo de deusidência, né? Tudo eu chamo de deusidência, porque é uma coincidência encaminhada, né, por Deus. E no meio do caminho, o Alexandre entrou no meu caminho, me tirou do turismo. Eu tinha amigos com 3 milhões de seguidores, 3 milhões e 200 mil. Tinha uma amiga minha, em 2020, que não conseguia pagar o aluguel da casa. Porque terminou todas as viagens, parou completamente, zerou tudo. Era feio falar de viagem. Porque eu tinha amigos meus, blogueiros, que foram, cara, detonados. Porque, cara, o que você tá falando do lugar? Tá falando de praia, né? E o mundo todo tá morrendo. A mídiazinha do cancelamento é foda, bicho. E o mundo todo tá morrendo e vai morrer milhões de pessoas. E vocês estão falando de a praia, a melhor praia pra ir. Vocês estão loucos, não sei o quê. E eu tinha saído do turismo. Eu fiquei 1 ano ensaiando para a pandemia. Eu fiquei 2019 todo criando uma equipe home office, desenvolvendo estruturas home office. Quando eles falaram que eu só poderia sair pro supermercado e pra farmácia durante o lockdown, eu falei, cara, o que vocês chamam de lockdown, de pandemia, eu chamo de terça-feira. Eu fico preso dentro da minha casa todos os dias, eu só saio pra farmácia e pro supermercado. Cara, não mudou nada na minha vida, não mudou nada na vida dos meus funcionários, meus colaboradores, que todo mundo já fazia isso. E automaticamente eu tô no mercado online, digital, com cursos online pra médico. Cara, encaixou assim perfeitamente o momento. Ali foi uma explosão, assim, pra nós. Foi incrível, a gente cresceu 600% em 2020. A pandemia, ela... De novo, eu sempre comento, pessoal, perdi familiares na pandemia e, assim, eu sempre escolho muito bem as palavras. Sim. Porque o povo gosta de cagar regra e de falar as coisas. Exatamente, Mas, cara, você acredita? Eu venho do mercado, como você viu aqui o restante da estrutura nossa, do mercado de produção musical, para publicidade, etc e tal. Chegou um ponto que eu resolvi migrar pro audiovisual e foi assim, eu comecei essa transição 1 semestre antes do lockdown, da pandemia. Muita gente me criticou e muita gente falou, cara, você tá largando um mercado que vocês têm relevância, que vocês já atendem marcas significativas do mercado, tem um market share significativo, porque assim, a produção publicitária ela acontece aqui em São Paulo, as agências subcontratam as produtoras para fazer produção de áudio, de vídeo, tá tudo. Aqui, tudo sai daqui. Tudo acontece aqui, cara. E daí falou, cara, você vai se aventurar num negócio totalmente diferente. E chegou a um certo ponto,
foi aonde veio pra validar. Eu exatamente você. Eu falo, cara, eu nasci pra pandemia. No bom sentido, porque, de novo, eu também ficava muito enfurnado dentro do estúdio ou dentro de casa fazendo as coisas. Não mudou a nossa vida, né? E quando a pandemia chegou, ela só veio pra concretizar esse time de mercado, que é o quê? De uma hora pra outra, todo mundo precisou aprender a operar software de live. As empresas começaram a ter um boom absurdo com o desenvolvimento de tecnologias e de soluções para live, porque, de novo, eu sempre defendi muita coisa do home office, apesar de ter críticas também, algumas coisas do home office, as pessoas falam que não se forma cultura, tem prós e contras de cada uma das modalidades de trabalho, mas, de novo, a pandemia, ela, de lado positivo, é claro, de novo, antes que você cague regra aqui e fala, estão aí levantando a pandemia. Não é isso. De novo, ela foi um sistema de urgência que ela validou coisas que as pessoas tinham preconceitos contra isso. Como, por exemplo, desde telemedicina, que, de novo, eu não entendo nada do que eu tô falando aqui, mas, de novo, uma possibilidade, uma pessoa, um atendimento com um psicólogo, vários serviços, várias atividades que eram feitas única e exclusivamente no formato presencial, as pessoas passaram a aceitar na forma online, porque isso realmente aconteceu e foi obrigatório. E foi uma coisa que não teve mais esse retorno. Muitas pessoas que fizeram esse tipo de imigração, essa transição, falaram, cara, o online é tudo, porque eu ganho qualidade de vida, eu tenho liberdade geográfica e eu passo a trabalhar de uma outra maneira e ver isso acontecer. Então, de novo, o que muita gente me massacrou no começo, quando eu quis trocar de área, depois de um tempo eu vi, cara... De novo, foi uma deucidência, vou utilizar o seu termo, que falei, cara, isso veio no time certo, foi onde as coisas começaram a acontecer. Pessoas, players que eu não conseguiria atender com a atividade anterior, falar, cara, de uma hora para outra, eles estão precisando de alguém que tem essa expertise para poder colocar um sistema de live do escritório, para fazer alguma coisa rodada dentro. Então, o tempo, a sorte nada mais é do que quando a oportunidade junta com a competência. Exatamente. Então, o time vem certo e bate. Agora, eu queria saber, dentro de tudo isso que você passou, cara, como foi surgida aí essa questão da newsletter? Porque, de novo, senhor, o grande insight que o Fábio tá dando para vocês, é claro... Eu já virei fã do Sr. Batata. Se tiver uma camiseta, alguma coisa, eu quero, cara. Já virei fã. Mas, primeiro, Fábio, porque o que você tá entregando para as pessoas é, assim, de novo, as pessoas pagam absurdo nessas consultorias para fazerem esse tipo de bate-papo. O que o Fábio tá entregando para vocês é o seguinte: primeiro, cuide do seu lead. O seu lead, o seu cliente, o LTV, que ele falou que várias vezes, LTV, só para você entender da sigla, é o tempo que a pessoa vai passar dentro da sua jornada, do seu funil de consumo, a recorrência. Por quanto tempo essa pessoa será seu cliente e por quanto tempo ela vai gastar? Qual será o ticket médio calculado ao longo desse período que essa pessoa vai passar dentro da sua empresa? Um insight maravilhoso que você deu, cara, que é quando você não tinha o dinheiro e você colocou... Você tinha R$500 e mais seu sócio R$500 você alugou. Uma prova de fé absurda que vocês falaram quando vocês fizeram a faculdade dele mesmo sem saber quando isso poderia. Então, de novo, eu bato isso muito para as pessoas, que se a sua vontade de ganhar for menor que o seu medo de perder, desculpa, você pode ter todo o dinheiro do mundo, porque, de novo, fé é quando você faz alguma coisa que você sabe que não cabe no seu bolso ou não cabe na sua capacidade. Quando não tem um plano A, não tem como voltar para trás, talvez, de novo, e não tô falando para você fazer isso, deixa eu até vou dar um zoom. Esse cara aqui, de novo, ele é um cara que tem uma luz diferente, ele é um cara que tem não é... Cara, você tem uma abordagem especial, você tem um jeito de comunicar diferente, você tem uma aura diferente para fazer as coisas, para conectar as pessoas. Isso não significa que isso vai dar certo para todas as pessoas que fazem, mas que isso sirva para as pessoas que estão assistindo para entenderem que criação de comunidade, gestão do seu lead, carinho com o seu conteúdo, observar o mercado e o que o Fábio falou lá no começo, onde ele teve a oportunidade de entrar na XP e desenvolver com essas pessoas. De novo, posso estar errado e você me corrija, Fábio. Tudo isso na sua vida só veio acontecer e se concretizar por conta das networks que você foi adquirindo. 100%. Desde o... É Osvaldo o nome do... Não é tudo, não. Eu tô falando... Eu tô falando que você falou que te adotou dentro dessa empresa. Mas quando eu comecei no PAN ali, o Silvio, que era um hippie de Porto Alegre, que me ensinou praticamente tudo, como fazer tudo no PAN. Então, assim, meu professor... Minha vida foi só voltada com professores, com mentores. O tempo todo eu tive mentores. Alguns eu paguei, outros eu tive
tive a sorte de conviver sem precisar pagar, mas assim, ó, 100% dos meus resultados vêm de mentores. Porque eu não sabia nada e não sei nada ainda. Então, a gente não sabe nada. E quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que sabe menos. Só que assim, ó, qualquer coisa, eu nunca aprendi nada sozinho. Isso é muito doido, porque o pessoal fala, você é autodidata, você faz tudo sozinho. Não, eu não faço tudo sozinho. Parece que eu sou autodidata, porque eu vou atrás da coisa. Isso é o meu autodidata, mas eu nunca aprendi nada sozinho. Quando eu vejo que tem uma possibilidade, cara, eu entro em todos os cursos, eu busco se tem um mentor que faça isso, quem é que já traçou esse caminho, que chegou até lá, que pode me ensinar. Então lá no chão tinha um hippie, que era o cara que mais vendia, que era o cara que tinha mais coisa ali, o cara que mais produzia, e eu me conectei com ele e fui aprender com ele. Ele me ensinou tudo ali. E depois, cara, cada vez mais, quando eu tava na loja, eu tinha outros empresários da cidade que eu comecei a modelar, e eu comecei a conectar ali com esses outros empresários e comecei a modelar. Como é que você faz? Onde é que você compra? Como é que você contrata? Como é que você demite? Quem é teu fornecedor? Onde é que tá? Quem é teu contabilista? Quem tá fazendo? Então, eu sempre tive os meus mentores e 100% networking. Tudo veio de networking. Cara, que loucura, porque, de novo, isso que você fala nada mais é do que, cara, uma estrutura de vida de negócio, de lifestyle, não só de empreendedor, mas pra roda da vida como pessoa, porque, de novo, eu costumo brincar com o pessoal sozinho, nem corno você pode ser nessa vida, cara. Eu estou aqui por causa do Betel. O Betel foi meu colega no Black, no Mastermind que tem aqui do Samuel Pereira. Então, eu estava no Black, Samuel Pereira, o Betel entrou no Black, eu conheci o Betel, ficamos amigos, e daí o Betel faz parte de alguns grupos que eu tô, grupos de networking também, e eu peguei e compartilhei. Ó, pessoal, tô indo para São Paulo fazer um evento agora esse final de semana, só que eu vou ter na quarta-feira à tarde, na quinta-feira eu tenho mais livres. Se alguém quiser bater um papo, fazer alguma coisa, né? Ou eu tô falando agora das newsletters, que é um negócio incrível, que é a melhor oportunidade de 2025. Se alguém quiser saber um pouquinho mais sobre esse mundo novo aí das newsletters, cara, eu tô livre. Betel viu, me conectou contigo, eu tô aqui. 100% networking. Eu nem te conheceria, nem estaria aqui se não fosse network. Então, pra mim, essa é a base da minha vida. E só pra você entender, network não é a quantidade de pessoas que você conhece. Isso que o Fábio colocou foi perfeito. É quantas pessoas lembram de você na hora de algum determinado serviço, alguma determinada coisa. Exemplo, você trabalha como vendedor de joias, semi-joias, de artesanatos, como era o caso do Fábio. Você é um senhor batata. Quando a pessoa precisa desse tipo de serviço e ela tá conversando com um amigo, um terceiro, quantas dessas pessoas vão lembrar de você a princípio? Então, assim, o network não é só a quantidade, é a qualidade das pessoas que você conhece, e aí tem o seu trabalho de branding para colocar a sua marca na cabeça das pessoas. Mas agora, pegando esse gancho, cara, vamos falar pro pessoal um pouquinho, já que você agora é o mago da newsletter. O que é isso? O que tá surgindo? Essa é uma nova tendência para construção de comunidade. Cara, eu quero muito agora que você compartilhe aí alguns insights para que a galera conheça de fato isso também. E, de novo, só antes de entrar para isso, todos os links do Fábio, tudo que ele faz estará aqui na descrição para vocês também, beleza? Pô, legal, cara. Que coisa boa. Então, beleza. A minha história aqui, a gente foi até 2020, né? Na minha história aqui. Então, depois eu continuei trabalhando com os médicos e daí sempre muito envolvido, porque eu sou professor já há muito tempo. Quando eu tava no blog, eu já era... Quando eu entrei na XP, eu aprendi a ser professor. Porque o grande segredo da XP é que a XP cresceu educando as pessoas a entrarem na Bolsa de Valores. Então, a XP, ela tinha cursos que ela fazia, todas as noites tinham cursos lá, e o leigo, né, a pessoa que nunca tinha ouvido falar de Bolsa de Valores, ia num curso da XP, que era grátis, e lá eu comecei a dar aula também sobre Bolsa de Valores. Você ia num curso e a gente ensinava o que era, como é que investia, como é que funcionava, e quem quisesse investir, podia investir com a gente. Então, eu comecei a dar aula na XP, aprendi a dar aula na XP e vim... Eu sou professor graças à XP, a escola que a XP me ensinou a ser professor, e ali eu tive meu grande insight mesmo, que eu entendi. Cara, eu vim ao mundo para ensinar. Eu vim ao mundo para ajudar as pessoas, porque eu sempre aprendi muito. Então, se eu conseguisse divulgar isso, seria muito legal. Eu sempre fui atrás. Então, ali eu comecei a ensinar os médicos também, que eu já vinha com essa coisa muito forte. E ali eu consegui me achar muito, porque, eu consegui fazer muita diferença na vida de muitos médicos mesmo e muitos outros empresários. Em 2021, eu comecei a trabalhar com outros empresários, não só com médico. Então, eu continuei com a Soma Peruso, que é a minha empresa, com meu sócio, Dr. Alexandre Peruso. E a Soma 8, ela veio com para eu educar empresários de outras áreas.
também. E eu tive o primeiro curso de inteligência artificial do Brasil, foi o meu treinamento. Eu tive o primeiro curso de automação, um dos primeiros cursos de automação aqui nós, que é ensinando a automatizar a rede social e automatizar o WhatsApp e tudo mais. Então eu sempre vim buscando a informação na frente. Eu percebi lá atrás que eu tinha uma coisa em mim. Eu sempre conseguia estar 5 anos à frente da concorrência. Cara, quando a gente tava na nossa loja, eu sempre consegui estar eu tava à frente dos concorrentes quando a gente tava montando a loja. Depois, quando eu tava na Bolsa de Valores, eu conseguia já estar entendendo quais eram os melhores ativos que a XP tinha ali disponibilizado, qual é o melhor público-alvo, e eu comecei a trazer o público-alvo para o ativo correto. Quando eu fui pro blog, eu entendi que os blogueiros estavam todos num oceano vermelho ali, né? A teoria do oceano vermelho e oceano azul, eles estavam todos no mercado altamente competitivo e tinha um oceano azul aqui que ninguém estava vendo. E que depois muita gente veio para esse oceano azul depois que eu entrei. Então, eu sempre consegui ver 5 anos à frente. Literalmente. Porque, praticamente, se você pegar minhas aulas de 2019, por exemplo, tudo que eu tô falando... Cara, eu tenho mais de 100 horas de aula de 2019 que eu gravei. Todas as minhas aulas que eu gravo ali, tudo que eu tô falando é o que tá acontecendo hoje. Em 2024. Pode olhar lá, eu tava revendo junto com meu sócio esses dias, cara, tudo que a gente falou ali, ó, vai acontecer isso, pum, vai acontecer aquilo, pum, isso antes da pandemia. E então eu sempre consegui estar muito à frente. Quando a gente tá trabalhando com negócio digital, com leads, trazendo cliente para dentro de empresa, fazendo com que os profissionais tenham cliente, eu tenho clientes de várias áreas, tem cliente desde fábrica de joias, hoje eu atendo fábricas de joias, fábricas grandes de joias, até médicos, né? Então, que é profissional liberal, tenho um cliente de todas as áreas dentro dos meus treinamentos. Eu fui descobrindo que qualquer negócio funciona tendo cliente. O negócio só funciona tendo cliente. A única maneira do negócio existir é ter alguém para pagar para você alguma coisa, para um serviço ou um produto. Então, se o negócio é ter cliente, se o grande sacada é captação, o segredo é investir na captação. É investir em como trazer gente e como trabalhar esse lead, como trabalhar essa pessoa que veio interessada no teu negócio. E, cara, é inevitável. Chegou ali 2022, 2023, a gente começou a entrar numa seara muito complicada. A rede social começou a ficar difícil, muito mais difícil, porque depois da pandemia todo mundo entrou. A rede social, o pessoal que não tava na rede social entrou. Deu um bom, né? Muito, porque, cara, o único jeito de vender era online. Tava tudo fechado, não tinha mais vitrine. Ninguém saía de casa, não tinha mais vitrine. Como é que eu faço? Vou para online. Só que daí o pessoal descobriu o online e começou a melhorar. Então, 2021 foi um ano de melhoria no digital. E 2022 foi um ano de começar a ampliar o digital. 2022, 2023, as empresas que investiam 50 milhões em mídia, por exemplo, que botavam 50 milhões entre jornal, revista e TV, começaram a botar 10 milhões na TV e 40 milhões no mundo digital. E isso, cara, a gente começou a concorrer com esses caras. O pequeno começou a concorrer com essa galera aí. E começou a ficar muito complicado. O lead caro. A gente começa, desde o iOS 14, a ter menos acesso às informações do nosso lead, porque antes, cara, em 2013, 2012, 2013, tu fazia um anúncio no Facebook, eu conseguia acertar, eu queria homens de 45 anos que têm 2 filhos, que fumam um charuto Corriba, que gostam de vinhos e que tem uma Porsche que mora em São Paulo. O meu anúncio caia pra ele. Porque todos os dados estavam abertos ali. Começou a entrar iOS 14 trancando dados. Começou a Lei Geral de Proteção de Dados lá na Europa. Depois veio o LGPD para o Brasil. E a gente começou a trabalhar, as redes sociais começaram a entender que o dado não é assim, não é deixar livre para todo mundo. Começou a ser muito difícil de achar o lead qualificado. Hoje eu consigo qualificar um lead por região, por sexo, por alguns hábitos de consumo que eu nem sei. Porque você vai pegar uma mulher que tem Louis Vuitton, a maioria das mulheres que têm Louis Vuitton não segue a Louis Vuitton. E a maioria das pessoas que seguem Louis Vuitton não tem o poder, a classe social. Não tem o poder aquisitivo de compra. O poder aquisitivo de compra. E daí, cara, quando eu faço ali, eu coloco a pessoas que gostam da Louis Vuitton, às vezes eu não tô trazendo meu público-alvo, porque eu não tenho acesso ao faturamento dele que nem eu tinha antes. Antes eu tinha acesso ao faturamento. Agora eu não tenho, porque acesso de hábitos de consumo estavam ligados. Agora não pode mais estar ligados. Então eu comecei a ver um universo muito difícil de captura de lead. E eu comecei a ver que, cara, antes a gente conseguia um seguidor novo no Instagram, fazendo divulgação do nosso conteúdo, por 20 centavos, 15 centavos, né? Hoje, um seguidor qualificado vem por R$3.
Né? Eu tô falando barato, um seguidor bom. Só pra você entender, seguidor não significa o lead de compra, tá? Ainda não. É a primeira estágio, é pra ele entrar no topo do funil. E daí esse cara, que daí eu vou trazer ali 1.000 novos seguidores, desses 1.000 novos seguidores eu vou ter 100 possíveis clientes no máximo. Ou seja, daí o meu falando de uma taxa de conversão boa, você tá chamando 10%. Entendeu? Então, assim, a gente tá falando de um marketing bem feito. E eu comecei a ver, cara, isso começa a ser meio insustentável. E eu comecei a buscar lá fora. E eu fui num evento do Russell, eu tava participando do evento do Russell que aconteceu em Miami, e o Russell Brunson, que é um cara, um dos grandes gurus aí do marketing digital também, e o Russell, no evento dele, tinha um monte de telões no caminho e dentro do evento, e tinha 10 palestrantes nesse evento. Dos 10 palestrantes, e em todos os telões, 8 fizeram call to action, fizeram uma chamada para ação no final: se inscreva na minha newsletter. Isso ano passado. Se inscreva na minha newsletter. Daí, todos os telões que o Russell tinha no evento, tinha QR Code, tu clicava no QR Code, tu ia pra newsletter dele. E daí eu falei, cara, que esses caras, que são gigantes do mercado, ninguém falou, entre no meu Twitter, entre no meu LinkedIn, vai pro meu Instagram, siga meu canal do YouTube, ninguém falou. Dois chamaram pro YouTube e 8 chamaram pra newsletter. É só ir essa call to action lá no final. Se inscreve na minha newsletter. Daí tá, eu comecei a entender. O que esses caras estão... Newsletter é e-mail, cara. Ninguém mais usa e-mail. Esse negócio morreu. Esse negócio tá... Mas, putz, esse cara tem relevância. Daí comecei a estudar esse mercado. Comecei a estudar o que é newsletter. Porque eu, na minha cabeça, ainda estava ligado com e-mail marketing. Eu achava que newsletter... Porque às vezes a gente recebe uma newsletter que tem um monte de link que vai para um site. A gente acha que é newsletter que tá escrito newsletter. Mas isso não é newsletter. Eu consegui entender que os caras lá fora... O lead, um seguidor... Usando esse termo de seguidor, tá? Usando um seguidor do Instagram. Um seguidor do Instagram nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, tu consegue um seguidor novo no Instagram, interessado na tua marca, fazendo tráfego no Meta, por cerca de $15, $16. É 80, 90 reais. E aqui tá R$3. Eu falei, cara, não faz sentido o cara pagar R$15 num lead, que ainda é um lead frio, que ele vai ter que aquecer esse lead para vender um produto muitas vezes de $99, que os cursos online são mais baratos, 99 a $199. O cara vai estar gastando $15 para atrair esse seguidor. Então ele vai estar tendo uma margem muito baixa. Ele tá gastando quase 20% do valor do curso só para atrair a pessoa, fora o trabalho que ele vai ter que ter, o remarketing e todas as outras coisas. Mas esse é um seguidor. Esse não é um cliente, não é um lead. Sim, quente. É uma pessoa que vai dar entrada no topo do funil dele ainda. Porque nesse caso, em teoria, se 10% dos meus seguidores se convertem em clientes, eu teria um custo de R$150 por venda. $150 por venda. $150. E, cara, eu falei, isso não faz sentido. Esses caras devem estar fazendo alguma coisa diferente que ninguém está fazendo. E daí eu comecei a perceber que os grandes... Cara, o Arnold Schwarzenegger tinha recém lançado uma newsletter. E comecei a ver o Lobo de Wall Street, né? Como é o nome dele? Por isso, esqueci o nome dele, mas o Lobo de Wall Street lá tinha lançado James Belfort. E daí, cara, ele tinha recém lançado Acho que não é Jordan. Jordan Belfort. Obrigado, Jordan Belfort. O Jordan Belfort tinha acabado de lançar uma newsletter lá do Wolf and the Wealth, que eram falando sobre investimentos e tal. Falei, cara, isso aí é uma coisa interessante. Daí fui atrás e eu percebi. Cara, todo ser humano na Terra que tem acesso à internet tem um e-mail. Todo ser humano, porque não tem como ter acesso à internet sem e-mail. E de nada, não tem como, que você falou, você precisa baixar o aplicativo, tudo se conecta hoje em dia com o e-mail. Então, assim, tu não consegue nem pagar um servidor de internet se não tiver um e-mail. Para eu fazer um servidor de internet, eu tenho que cadastrar um e-mail, uma senha, para eu poder ter um boleto para pagar o cara. E daí, eles perceberam isso. O que a galera lá fora percebeu foi, cara, todo mundo tem e-mail. Todo mundo sabe usar e-mail. Porque é uma coisa que já está é uma das primeiras coisas que a gente aprende na internet é usar um e-mail. O e-mail é o único lugar que as pessoas estão acostumadas a receber assuntos importantes. Porque eu entro na rede social muito para entretenimento, eu vou para o YouTube às vezes para entretenimento, outras coisas, mas no e-mail eu tô lá com meus boletos para pagar, eu tô lá com o contrato que eu tenho que assinar. Tudo que é mais importante vem no e-mail. E as pessoas abrem o e-mail com muita frequência. Todo mundo abre e-mail com muita frequência. Nem que seja para receber um número para uma senha lá que você esqueceu para receber lá. Então, assim, todo ser humano tem e-mail. As pessoas abrem e-mail com muita frequência e elas estão acostumadas a receber assuntos importantes no e-mail. Eles começaram a desenvolver, já existia isso. Newsletter é uma coisa que já existe desde o início da internet. Só que não existia dessa maneira. Eles começaram a criar a newsletter como uma revista digital, com editorias. E dentro dessas editorias começar a colocar anúncios patrocinados.
nem que seja deles. Então eles começaram a fazer assim, cara, eu vou te trazer aqui tudo que aconteceu essa semana no marketing digital. Em vez de você ficar preso lá no Instagram, que, cara, uma hora é um vídeo da Beyoncé, outra hora é o Whindersson Nunes, outra hora é um cara que você segue, daí você nem consegue achar, o conteúdo é muito rápido, em 15 segundos você tem que fazer um vídeo, e esse vídeo é muito efêmero, e daí tá um conteúdo difícil, e daí ninguém mais quer, ninguém dando aula lá, tá complicado. Então, em vez de você ficar nesse mar vermelho, nessa bagunça toda aí, o que você vai fazer? Você vai colocar o teu e-mail de graça aqui, 100% grátis, não vai cobrar nada. Uma vez por semana, todo sábado às 9 da manhã, tu vai receber um resumo de tudo que eu vi na internet essa semana e tudo que foi importante pra mim. Tá interessado? Cara, é de graça? Pra ter você, eu tô. O cara começou a ir lá no lugar que tem pouquíssimas pessoas, né, que é o e-mail. Começou a aparecer lá. Essa newsletter, essa revista digital, onde é que ele bota um monte de assuntos ali. Eu consigo em 5 minutos ficar informado. 5 minutos eu tô informado. Sem filtro, sem algoritmo, 100% do conteúdo é entregue. Então, assim, a gente tem ali 97% entregue, porque 3% pode ir para spam. Mas a gente tem uma entrega, porque no Instagram, hoje a tua entrega está em 2%. A gente joga um conteúdo ali, se tu tem 1.000 seguidores, 20 pessoas recebem. Né? Tanto é que a gente vê isso pelo engajamento. Na newsletter, você tem 97% de pessoas recebendo. Dessas 97%, a gente tem uma abertura mínima de 30% em newsletter, entre 30% e 60% de abertura. E, cara, eu comecei a entender que quer ser um mundo incrível, um mundo maravilhoso. Porque eu pego o lead da rede social, que tá aqui nessa bagunça, jogo o lead pra um lugar que é só meu, e aqui tem, ó, minha newsletter, minhas regras, né? Então, quando eu entro na newsletter, eu não tenho mais o algoritmo. Por exemplo, se eu tô no Instagram e eu falo a palavra TikTok, eles podem segurar e diminuir meu alcance. Se eu posto, não sei, uma foto de biquíni, se a mulher posta uma foto de biquíni, ela pode ser bloqueada por nudez, por pornografia, outra coisa, e ter o alcance. E até como você citou o caso de procedimento cirúrgico do seu share, que é da medicina, eles podem entender como uma coisa ofensiva. Pô, os médicos que eu atendo têm perfil bloqueado, assim, ó, com muita frequência. São bloqueados por nudez. Então, o cirurgião plástico mostra um antes e depois. Primeiro, hoje o Instagram, o Meta, eles têm, tanto no Facebook também, eles têm uma série de diretrizes da comunidade que eles não podem fazer a comunidade. O Instagram, principalmente, ele é family friendly. Então, eu não posso criar um conteúdo que afete a família, em geral. Então, eu tenho que uma menina de 13 anos ou uma senhora de 80 anos ver o meu conteúdo e não se sentir ofendida. Então, falar sobre depressão é bloqueado. A entrega é muito baixa. A entrega de psicólogos é muito baixa. Porque falar sobre depressão, eu posso estar causando depressão ou fazendo alguma coisa. Se eu pego um cirurgião plástico que mostra uma pessoa que tinha um peito pequeno e agora ela está com peito com silicone e ela está se sentindo mais feliz, eu posso fazer com que essa pessoa que tem peito pequeno se sinta minimizada. E isso gera bloqueio. E isso acontece, meus alunos têm bloqueio assim, direto no Instagram, direto assim. Mas toda semana eu tenho 2, 3 alunos me chamando e a gente já tem toda a estrutura, né, para como chegar lá e desbloquear. Porque a gente consegue desbloquear. Porque eu fui aprendendo isso ao longo do tempo. Mas hoje assim, ó, toda semana você corre esse risco de ficar 24 horas sem tua maior fonte de captação de cliente. E é complicado ficar isso. Quando eu vou pra newsletter, eu começo a levar meu público mais quente, então eu começo a criar um funil novo. Porque eu tinha o meu público mais quente no Instagram. Então, por exemplo, cara, eu vou pegar um empresário, um empreendedor, uma dona de loja de roupa. Ela tem no Instagram o público dela ultra quente, que clica ali, vai pro WhatsApp e compra a roupa dela. Então, esse era o público mais quente dela. Ela tem 10 mil seguidores ali. E daí, ali naqueles 10 mil seguidores, ela consegue vender as roupas dela. Quando ela cria uma newsletter, ela vai para um outro nível, porque daqueles 10 mil seguidores, 1.000, 2.000 vão se cadastrar na newsletter, não é todo mundo. Então, ela tem um público que é ultra qualificado. Daqueles 10 mil que já era o meu público mais qualificado, eu consegui tirar 2 mil que são mais qualificados ainda, que recebem meu conteúdo toda semana. Então, tem um efeito de branding maravilhoso, porque eu abro o meu e-mail, eu vejo o nome da pessoa ali. Mesmo que eu não abra, então eu tô girando ali, daí, pô, newsletter do CEO por acaso. Essa semana entrevistamos não sei quem. Deu, CEO por acaso. Cara, pô, esses caras são legal. Você vai gerando gatilho na cabeça da pessoa. Eu até tenho que entrar em contato com eles, eu tenho que comprar o produto deles. Pô, agora, às vezes o cara nem abre a tua newsletter e compra o teu produto. Porque ele tá vendo o teu nome ali e não é aquela coisa chata do e-mail marketing, tá? Que é aquela copy que o cara te manda com uma venda lá no final, ou aquele monte de link lá pra te clicar. Não é essa copy chata. Porque esse aí o cara já olha, mais uma vez, esse cara chato. O cara sabe que quando ele entra na tua newsletter... Com ranço, né?
Quando ele entra na tua newsletter, ele tem um editorial ali. Então ele vai entrar e vai ver, pô, que legal, olha só, que legal isso aqui, eu não sabia disso, ó, tem uma novidade aqui. Cara, tô falando um aplicativo novo, tô falando uma coisa nova, tem todos os nichos podem ter newsletter. Então eu entendi isso. Vendo os americanos fazendo, tá? Não foi nada inventado por mim. Vendo os caras fazendo e entendendo que os caras estavam levando o lead ali pra dentro. E o cara que entra na tua newsletter, o e-mail que entra na newsletter é teu. Você nunca mais perde aquele contato. Então, se eu tô usando um aplicativo para enviar newsletter hoje e esse aplicativo ficou caro, eu pego toda a minha base e jogo para outro aplicativo. Se o meu cliente tá usando Gmail e ele passa a usar Hotmail, ou ele passa a usar, não sei, qualquer outro e-mail, simplesmente ele vai transferir os e-mails dele, a caixa dele lá, e ela fica com um espelho, né? Ele recebe dos dois endereços, ou então ele se cadastra na minha newsletter de novo ali, eu vou continuar com ele. Então, assim, eu não perco esse cara. É muito difícil eu perder esse cara. Eu tô com acesso muito grande pra ele e eu não tenho mais, porque se eu perco meu perfil no Instagram, eu não tenho mais acesso àquelas pessoas. O Instagram não me dá, ele não me dá o telefone dela, não dá nada pra entrar em contato. Agora, com a newsletter, sim, a newsletter eu tenho acesso. E daí o pessoal fala, Fábio, mas não é melhor, de repente, uma comunidade no WhatsApp ou no Telegram do que uma newsletter? Não, porque a comunidade no WhatsApp, ela é mais efêmera. As pessoas estão ali, ou só você mandando conteúdo, e daí eu tô competindo com a mãe do cara, com a tia lá no perfil da família, com uma bagunça ali, com um cara que tá fechando negócio, é um oceano mais vermelho, é mais competição. Na newsletter, não. Quando eu entro ali e eu clico naquele e-mail, eu tenho aquele conteúdo e eu não consigo arrastar para cima e para outro conteúdo, eu não tenho aquela coisa de estar entrando família chamando e tal, então eu tô totalmente fixado ali. A gente usa em conjunto, a gente tem newsletter, a nossa newsletter cria um artigo de blog, então todo mundo que tem newsletter tem um blog, automaticamente. Esse blog é ranqueado no Google, então muitos dos novos inscritos da newsletter vêm pelo Google. Ele digita uma coisa lá, cai no teu newsletter, se inscreve e vira teu inscrito. Então a gente tem um e-mail que a gente envia para as pessoas com data e horário marcada. Isso é maravilhoso, porque o segredo da newsletter, e diferente de e-mail marketing, que e-mail marketing é quando o cara quer te vender. A newsletter não. Todo tal dia, por exemplo, eu tenho uma newsletter minha que é toda terça e quarta às 13 da tarde, eu tenho uma outra newsletter que é todo sábado às 9 da manhã, e o meu cliente já sabe, o meu seguidor já sabe, meu assinante já sabe. Ele chega lá e diz, pô, hoje é sábado, cara, eu tô louco pra esperar a newsletter ali, porque eu tenho aquele conteúdo que tá ali, tá prontinho, não precisei ficar perdendo tempo, e daí ele fica muito fiel. A taxa de abertura recorrente ali é de 80%. Geralmente uma pessoa que abriu uma newsletter tua, 80% delas vão abrir a outra newsletter. Então isso é muito grande, essa comunidade que a gente cria ali dentro. Então eu comecei a trazer isso para cá agora no Brasil. Eu sou a primeira pessoa que está falando de newsletter aqui, e eu tô trazendo um método validado pelos americanos que eles usam, porque diferente de rede social, newsletter tem receita. Na rede social, se eu pegar 10 pessoas e disser assim, a gente tem 30 dias para bater 100 mil seguidores, alguns bate, outros não. Porque eu não tenho método. Porque tem um cara que vai dar muito certo com carrossel, o outro vai dar muito certo com reels. Um é muito engraçado, vai conseguir crescer mais rápido, o outro é mais sério, já diminui, mas traz um público mais qualificado, é mais complexo lá. Na newsletter, não. A newsletter já tem um modelo, como é que funciona, o que é a primeira, segunda, terceira editorial, como é que a gente bota a monetização. A gente tem mais de 30 maneiras de monetizar. A gente ganha mais de 30 maneiras de ganhar dinheiro com uma única newsletter. Isso é maravilhoso, ela cria um império mesmo. A newsletter é um produto novo. Ela não é um extra como uma rede social. A rede social não é um produto. A rede social é uma maneira de eu vender meus produtos. A newsletter não, ela é um produto por si só. É um produto a mais que a empresa vai ter. E ela vai ganhar dinheiro com aquele produto também, além daquele produto vender ela. É como se fosse um Instagram que tu ganhasse dinheiro pelo Instagram. É um monte de coisa, né? Muita coisa. Cara, gatilhos que o Fábio tá te dando, tá, CEO? De novo. É de graça, tá? Não tá nem sendo cobrado o programa pra vocês. Mais do que você ter o lead, você precisa realmente ter a posse dessa pessoa. O que o Fábio tá falando assim, é o topo de qualquer tipo de informação que você pode ter. Porque, primeiro, o que ele tá te dando a visão se o cliente está em outra casa, em outro território, não é você que manda. Como ele mesmo falou, de uma hora para outra, as pessoas podem derrubar o seu Instagram, seu Facebook, seu canal do YouTube, você leva strike, você perde monetização. Deixa eu vou até focar em você, dá pra... Minha newsletter, minhas regras. Traz isso para todo o conceito da sua empresa. Minha empresa, minhas regras, minha comunidade, minhas regras. Então, assim, a primeira coisa que eu chamo a sua atenção é como você está cuidando do seu lead.
Eu já falei isso daqui várias vezes, Fábio, pro pessoal. E vou dar um exemplo básico de empresa de internet que faz isso. Todo ano a gente tem o reajuste, geralmente pelo índice do FGV, que é o reajuste da taxa de internet. O que deixa as pessoas extremamente emputecidas. A pessoa que está há muito tempo na empresa está pagando mais do que o cara que está entrando. Então, de novo, se você está fazendo isso com a sua empresa, ingratidão. Tenha gratidão pelo cliente e a pessoa que está ali com você, porque, de novo, mais vale um cliente que você faz uma jornada durante um período muito longo que ele consome e você vem fazendo o upsell e o upgrade dele dentro da sua cadeia, do que você querer captar muita gente. Muitas pessoas estão preocupadas com a quantidade, não com a qualidade dessas pessoas. Então, de novo, se a pessoa que está há mais tempo, que é a pessoa que começou lá no seu negócio, o seu empreendimento, bem no começo, é aquela pessoa que te deu o gás, te deu o start, que comprou no seu pré-lançamento, no seu lançamento de semente, e você está negando essa pessoa a troco de pegar outras pessoas novas, de novo, comece a reconsiderar, porque os valores, talvez, da sua instituição, da sua empresa, do seu negócio, não estejam voltados para a criação de comunidade. E outra, a comunidade, aí você pode validar isso para mim. De novo, eu uso essa estratégia para falar para as pessoas, desde parceiros dentro de programa, em tudo que você quer fazer na vida. Você só vai ter uma marca, você só vai ter uma pessoa. Atenção do lead, principalmente isso que o Fábio está falando. Porque, de novo, existem newsletters que são pagas, existem newsletters que são gratuitas. Quando a newsletter é gratuita, assim como um joguinho que você baixa gratuito, vou colocar bem sincero para você é o produto, é o marketing, a mídia de atenção. Para que eu acesse a newsletter de alguma pessoa, tem que ser mais vantajoso para mim ter aquele conteúdo na minha vida, ele tem que gerar valor, assim como você que assiste o podcast aqui, de novo. Você só disponibiliza, você cede para nós de 1h30, 2 horas, 3 horas, 4 horas da sua semana para assistir e consumir os nossos conteúdos, porque a gente acredita que a gente está gerando valor na sua vida e você vê esse valor perceptivo vindo até você. Ou seja, é mais vantajoso para você se eu assistir o nosso conteúdo do que necessariamente nós produzirmos o conteúdo para você. Então, assim, esse é o grande insight que eu deixo para você. Você só gera valor na vida de uma pessoa quando é mais vantajoso para ela ter você na vida dela do que ao contrário. A newsletter, isso que o Fábio tá falando, e de novo, eu faço questão, vai ficar aqui no link. Vamos colocar até um QR Code aqui em vários momentos do programa. De novo, o Fábio não tá pagando nada para estar aqui no programa, ele é um convidado. E eu faço questão, a gente vai alternar com o link da Group, sim, para ter o seu QR Code aqui rolando no programa para as pessoas. Não quero cupom de desconto, não quero nada, porque, de novo, eu preciso que isso chegue em mais pessoas e vocês entendam. Consumam o conteúdo do Fábio também, porque, de novo, são insights valiosos, porque isso que ele tá te possibilitando, Fábio, você pode até me dar deixa eu abrir a câmera aberta aqui pra galera. A pessoa que vai brigar no Instagram com um player tão grande... E, de novo, não adianta você ver esses cursinhos e falar assim, compra aqui não sei o que, 6 em 7. Não acontece, gente. Pra você fazer 6 em 7, você tem que colocar minimamente 50% do valor do que você espera faturar. Se alguém tá falando o contrário pra você, CEO, é mentira, tá? De novo, players validados no mercado, coisa que a gente já faz. Verba de guerra a partir de 40 a 50 mil, dependendo do produto que você vai fazer. Menos que isso, as pessoas entram com esse pensamento, essa visão. Não é. Se é fácil, não é pra vocês. Não é o que acontece. Isso que o Fábio tá entregando pra vocês é a possibilidade de vocês fazerem o seguinte, olha só. E se eu tiver errado, você pode me corrigir. Um player gigante do Instagram, ele tem audiência, ele tem verba, ele tem marcas que apoiam, ele já tem um número absurdo de seguidores, ou seja, a entrega dele é diferenciada. Você que vai começar agora, você vai brigar com o cara que tá aqui em cima. Para você ter a estrutura desse cara aqui em cima, você precisa de muito dinheiro, você precisa de tempo, você precisa de know-how. O que ele tá te falando na newsletter é o quê? Hoje em dia, até o cara que tá aqui em cima, ele tá aqui. Ou ele tá um pouquinho mais no meio. Então, assim, o fôlego teu vai ser você passar aqui para cima ou você tentar buscar esse cara e passar. Porque, de novo, é uma terra ainda sem dono e que as pessoas estão transitando, estão nadando nesse oceano azul. Volto a falar, não estou ganhando nada, não estou fazendo nada desse sentido. Mas é porque, de novo, cara, você tem uma mentalidade que é o que eu bato. Dividir riqueza para não chorar pobreza. Sim. Você tá trazendo para as pessoas e, de novo, quando coloca, as pessoas podem até achar pejorativo, sentido mago, não. Eu entendi agora o conceito do que ele falou, que as pessoas precisam ver e ler as entrelinhas. De novo, cara, eu acho um talento absurdo seu de conseguir estar 5 anos na frente das pessoas vivendo isso, porque, de novo, apesar de eu estar dentro do mercado e fazer muitas coisas, desde antes do podcast a gente conversando,
eu enxergo agora de uma outra maneira outros cases, outros insights que dá para ser trabalhado. E eu tenho certeza que esse programa, ele trouxe esse insight para você de forma absurda. E assim, cara, se você não conseguiu pegar alguma coisa na primeira vez, assiste 2, assiste 3, assiste 4, assiste 5, assiste 6, assiste 10 vezes se for necessário esse episódio, porque, de novo, as coisas que ele compartilhou aqui, eu não vi em nenhum outro lugar e, assim, não vai estar em nenhum outro lugar. E eu acho que nesse sentido do pequeno, do Davi Golias, eu acho que a newsletter, ela vai tirar ela vai aproximar essas pessoas no game. Ele vai trazer quem tá no alto pra baixo. E assim, e não no sentido pejorativo, tá? Mas, de novo, essa pessoa vem pra baixo e você tem a possibilidade de chegar nessa pessoa e catapultar. Então, de novo, a gente tá falando de uma oportunidade dentro de um mercado digital que é saturado. De quanto em quanto tempo a gente vai ter esse boom de novo? É muito difícil a gente entender, mas então, assim... ou você aproveita a oportunidade que você está tendo. Todas as pessoas, na verdade, que cresceram em alguma coisa, elas viram a oportunidade, foram visionários e se jogaram. Quem começou a fazer tráfego em 2012, 2013, 2014, cara, explodiu, porque as empresas que estavam muito grandes, que botavam dinheiro na Globo, na mídia, em grandes revistas, grandes jornais, grandes meios. Quando eu comecei a fazer tráfego em 2012, 2013, 2014, eu consegui me igualar nos caras que estavam muito grandes. Depois o mercado saturou e daí, cara, o marketing começou a ficar caro, o tráfego começou a ficar caro. Quando eu comecei a utilizar as redes sociais no início, quem começou ali a viralizar no início e tal, explodiu. Quem começou a ter curso digital ali na pandemia, começou a montar antes da pandemia, pegou aquele boom da pandemia, explodiu. Quem veio depois já fica mais difícil. Então, sempre quem chega na frente, é aquela coisa, cavalo que chega primeiro no riacho toma água limpa, depois os outros começam a pisotear, você vai ter que tomar água suja. Então, quem percebe antes e chega primeiro, ele bate muito forte com o grande. Hoje um cara que tem 1 milhão de seguidores, um concorrente teu que tem 1 milhão de seguidores na rede social, e ele tá ali bombando, e você tem, 10 mil seguidores, 5 mil seguidores ali, você tá muito longe dele na rede social, mas na newsletter não, porque ele ainda não tem. Então ali eu já consigo de novo estar naquele momento do tráfego antes do tráfego explodir, do social media antes do social media explodir, do copywriter antes do copy explodir, porque quem começou a usar técnicas de copy primeiro explodiu. Então eu consigo de novo regular, que nem tu falou. É a chance de novo que o pessoal está tendo mais uma vez no mercado de estar mais próximo daqueles concorrentes que já são explodidos e criar a sua marca forte a partir de agora, né? E do grande, também, o grande daqui a pouco vai entrar, porque o grande tem potencial de entrar. Então, quando o grande entrar, tu já tá no mercado. Então, agora, aquele cara que já assina a tua newsletter, ele começa o cara copiando do outro. Por exemplo, se você entra agora no mercado e um cara vai assinar a tua newsletter e diz, olha só ele copiando do Fábio, porque ele já assina a minha. Então, eu tenho que estar primeiro na mente do meu cliente. A newsletter te ajuda muito a estar primeiro na mente do cliente. E depois ela é altamente lucrativa, muito mais lucrativa que a rede social. Tem um estudo americano de uma empresa que é bem legal, eu até tenho na minha última edição da minha newsletter, que eles mostram que a newsletter ela tem 40 vezes mais, ela fecha 40 vezes mais negócios. O teu público da newsletter, ele fecha 40 vezes mais negócios que um público da rede social. Ele clica 40 vezes mais no teu conteúdo e fecha compra. Cara, que legal. Que aula, cara. A gente vai precisar buscar vocês mais vezes lá no Sul, hein? Pra vocês voltarem aqui. Eu agradeço demais, Fábio, pelo tempo seu e da Fabiana que vocês estiveram aqui com a gente, cara. Muita coisa, velho, pra pensar pra comunidade, pro pessoal saber de novo. Cara, talvez, assim, você é um cara... A Deuscidência te colocou aqui pra fazer esse programa pro senhor, por acaso, porque, de novo... o que o Fábio compartilhou com vocês é uma coisa que eu vou falar pra vocês. Custa muito caro pra fazer a mentoria particular com ele, pra ter isso sendo feito de forma efetiva ali diariamente. E, de novo, você, se eu por acaso, você tem um negócio, você vai precisar de alguma coisa. Você acredita no seu potencial, talvez hoje você tenha os R$1.000 pra alugar a loja dos R$1.000 como ele fez. Então, assim, você precisa de um case de alguma pessoa que... nadou de braçada contra todas as adversidades da vida. Vem de uma família que não tem um viés de empreendedorismo. Uma pessoa que provavelmente passou, sim, por muitas dificuldades na vida e teve suas privações. Pelo que a gente conversava, pelo que a gente vê. De novo, casamento super bem sucedido. Uma parceira pra vida, mais do que uma esposa da casa do dia a dia, de uma relação amorosa. Uma parceira de negócios. Um cara que tem humildade de entender, aprender e conversar e realmente saber onde tá. Cara, você
é um case do CEO por acaso, porque, de novo, você vem de uma história que aonde tudo apontava para que talvez você não chegasse aonde você está hoje. E muitas vezes, cara, você falou que é o que eu encerro todos os programas, mas com outras palavras, que é o empreender depende do saber. Se você não sabe aonde você está e onde você quer chegar, qualquer coisa serve. E, de novo, como você modela nesse meio. Você precisa ter modelos de pessoas, você precisa se conectar com pessoas e você precisa entender o valor das coisas. O brasileiro tem muita síndrome de vira-lata, de não gostar que as pessoas tenham as coisas. E uma crítica minha terrível às pessoas é o que? As pessoas querem tudo de graça, mas elas não entendem que muitas vezes o de graça a pessoa não dá o devido valor. E vou te dar um exemplo, assim, do dia a dia, que as pessoas às vezes largam, a gente que é mais antigo, larga um calçado numa sapataria, por exemplo, para fazer um reparo. Se o sapateiro não pega o sinal, que seja de R$10 de um reparo que custa 100, a pessoa não volta, muitas vezes abandona o sapato. Mas se ela paga os R$10 por ódio, ela vai pegar, porque ela não aceita o gatilho de perda na cabeça dela. Então, de novo, vai estar os links aqui do Fábio para vocês olharem. Olha com carinho e, de novo, volto a repetir mais uma vez, aqui ninguém compra birô de mídia aqui no podcast. O podcast, vocês sabem, já viram os episódios, assim como eu falei pro Fábio. Cara, a gente aperta o pessoal muitas vezes, a gente fala. Não perde essa oportunidade, vai lá, conversa, vai nas redes sociais do Fábio que vai estar aqui. Eu tenho certeza que tanto ele quanto a Fabiana serão super receptivos para falar com vocês. Aproveita esse momento que pode ser um grande insight, uma grande transformação na sua vida. Ah, Cleiton, eu vou tentar e pode não dar certo. A vida também é de tentativa e erro. O que pode não dar certo para você pode dar certo para outra pessoa. Mas, de novo, se você tem uma oportunidade, você tem uma chance, você tem um indicador de que isso pode transformar, por que não fazer? E, de novo, todas as coisas que você entra para fazer, eu particularmente, eu sempre... Toda vez que eu sento aqui, cara, eu esqueço tudo que eu sei. E eu faço questão de fazer as perguntas mais absurdas, mais idiotas que tenham, porque, de novo... Eu sento pra aprender, eu sento pra conversar. E hoje você deu uma aula fantástica, cara. Eu sou muito grato por isso. Tô emocionado, cara, porque, de novo, cara, que legal vocês, o que vocês colocaram. E antes de fechar, eu sempre faço uma pergunta para as pessoas que na visão de Fábio, o mago da newsletter, ser CEO é... Cara, ser CEO é você carregar, né, nas costas aí toda a tua responsabilidade de melhorar a vida das pessoas. Isso para mim é ser CEO. É você estar pensando o tempo todo em como melhorar a vida daquele teu cliente interno e daquele teu cliente externo. Dos que estão no teu lado e aos que estão adquirindo teu produto, teu serviço. Que legal, cara. Então, de novo, CEO, vamos dar um up. Se você gostou desse programa... Se você gostou, não tem como você não ter gostado. O tanto de conteúdo que o Fábio gerou aqui pra gente hoje e os insights maravilhosos, ele teve esse pensamento que é o que a gente fala, ele dividiu riqueza pra não chorar a pobreza. E a maior riqueza é o conhecimento que a gente tem. Isso ninguém tira da gente. O tempo que ele estudou, as dificuldades que ele passou pra estudar e fazer tudo isso, fizeram ele ser quem ele é hoje. Então, de novo, se você estiver passando por um momento de transformação, apegue-se nessa história, assim como muitas outras que a gente tem por aí. Se você precisa da sua assessoria contábil, de novo, a gente alterou também aí os QR Codes entre o Mago da Newsletter e o da Grupo Contábil. Você tá ganhando automaticamente uma análise 100% gratuita. Você vai bater lá nesse QR Code com o seu leitor aí, com a sua câmera. Você vai falar diretamente com a Cíntia, com o Betel, com o Luiz, com o pessoal da Grupo Contábil, porque, de novo, além de embaixador, eu sou cliente e eu assino embaixo lá. Eles vão te dar atenção e tem as melhores soluções para o seu negócio. E é claro, você vai se inscrever, você vai ativar as notificações e eu vou pedir de novo encarecidamente muito, porque esse papo foi para lá de especial. Faça ele chegar no maior número de pessoas possíveis. Por quê? É um conteúdo que, sem sombra de dúvida, vai ser transformador na vida dessas pessoas. E como eu sempre falo, fechando aí o programa, que é o que o Fábio talvez foi a mensagem, o fio condutor desse programa CEO, o empreender depende do saber. E eu te vejo no próximo podcast, CEO Por Acaso. Valeu!